Beleza, tô gravando. Boa noite a todos, mais uma vez. E para também deixar aqui na gravação, né? Hoje eu decidi fazer uma aula aqui falando sobre edição para canais Dark. A edição é pessoalmente, uma etapa que no início da minha jornada foi mais difícil para mim. E que depois eu nunca dei tanta atenção assim como deveria, para ser sincero com vocês. Porque a gente teve uma época aí, né? De 2 anos mais ou menos, de 23 a 25, onde a edição realmente era uma coisa assim que você não precisava dar atenção nenhuma, né? Você botava uma imagem ali, botava um pêndulo, botava uns efeitos de overlay, enfim, né? E aí você gerava o seu vídeo ali e estava pronto. O mais importante sempre foi o áudio, né? Para canais Dark em geral. E o que mudou? Mudou agora, essa virada de ano, né? Quando o YouTube implementou mecanismos mais robustos aí de detecção de automações, né? De conteúdo automatizado. E isso engloba também um pouco da edição, né? Que são as estruturas que eu costumo passar para vocês. E aí eu decidi preparar esse conteúdo para dar um direcionamento e para realmente produzir, né, algo em relação a isso, porque eu falo muito sobre roteiro, eu falo muito sobre outros tipos de ferramenta de outras etapas e a edição acaba ficando um pouco de lado. Nessa aula aqui, a gente vai falar sobre alguns subtópicos aqui dentro de edição. O primeiro é a importância das referências, tá? Então, assim como qualquer outra etapa, título, thumbnail, roteiro, é importante você ter um ponto de partida, né? É o que a gente chama ali da modelagem, da forma correta de se fazer, né? Não de copiar, mas sim de entender as estruturas, entender as peças, né? Que formam um título, que formam uma thumbnail, para você se inspirar e trazer para um outro nicho, para um outro formato, para um outro público, né? E assim replicar uma estrutura validada. Então, as referências são o nosso ponto de partida. Depois, nós temos um conceito chamado engenharia reversa. Isso aqui é o plano da aula de hoje, tá, pessoal? Então, primeiro, referências. Depois, engenharia reversa. Não adianta nada eu só olhar para as referências ou eu consumir as minhas referências como um consumidor normal do YouTube, que é o que muita gente faz, né? Especialmente para edição, tem um hackzinho ali que eu vou mostrar para vocês, mas todas as outras coisas também. Você tem que estar atento com um olhar diferente. Não é o mesmo olhar que você navega no YouTube normal, tá bom? Você tem que ter um olhar diferente, usar técnicas diferentes para decompor, vamos dizer assim, né, o título de um canal, a thumbnail de um canal, a edição de um canal, para você saber extrair coisas que você possa usar no seu, ok? Então vamos lá. Pera aí, pessoal, deixa eu só ver um negócio aqui. Só um minuto. Pronto. Vejam aí se mudou, por favor, se melhorou. Eu estou transmitindo sem o áudio agora da transmissão. É que depois, em algum ponto da aula, vai ser importante ter o áudio, por isso que eu não tinha tirado, mas aí depois eu volto, tá bom? Melhorou? Sem eco? Tá melhor então, Daniel? Ainda tá duplicado? Robson. Então vocês vão ter que mutar aí a minha transmissão. Vocês vão ter que mutar a minha transmissão aí. Pelo aparelho de vocês. Ok. Tá, então você vai fazer a engenharia reversa, né, daquela edição. Depois, nós temos a fase de passos e regras, que é o processo. Isso aqui é muito importante, tá? E depois nós temos, por último, né, ferramentas e otimização. Tá? Então esse aqui é o mapa da nossa aula de hoje. E acredito que com esse direcionamento, independente se você usa CapCut, se você usa Filmora, se você usa, sei lá, qualquer editor de vídeo, e independente do formato do seu conteúdo, se você entender essas 4 coisas aqui, você vai conseguir fazer a sua edição mais rápido, com uma escala maior e com um controle de qualidade maior. Porque esses conceitos que eu vou passar para vocês, eles não são conceitos só de edição. Eles não são conceitos que valem só para canal Dark, que valem só para YouTube. Não. São conceitos de negócio. E uma frase que eu sempre repito pro pessoal que já é meu aluno, que é: YouTube é um negócio. Tá? Então a gente tem que olhar para o YouTube com essa mentalidade de donos de um negócio. Processos, né, criar essas regras internas do seu negócio, os pontos fortes, os pontos fracos, fazer análises, né, do seu negócio em relação ao mercado, né, em relação ao que há externo a ele, em relação ao interno, né, quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos, quais são as oportunidades, quais são os obstáculos que existem para o crescimento desse seu negócio.
tá bom? Mas não se assustem que na prática isso é muito mais simples do que parece, e por mais que no início, né, a curva para aprender isso seja um pouquinho maior do que só sair cuspindo um monte de vídeo aleatório, né, e sem qualidade, depois isso facilita muito, né? A gente pode chamar isso também de barreira de entrada. Isso permite com que pessoas que não tenham a mentalidade correta, que não tenham a resiliência necessária, nem entrem no mercado e não se tornem nossos competidores, tá? Isso aqui é uma coisa boa do modelo de negócios aqui. Bom, então vamos lá. Eu separei aqui alguns canais pra gente falar sobre referências. O que você precisa saber sobre referências, pessoal? Primeira coisa, a sua referência, você está procurando referência de formato de edição. Formato de edição. Então, a sua referência não precisa ser necessariamente do mesmo nicho que você. A sua referência não precisa fazer vídeos na mesma duração que você. Ela não precisa falar com temas parecidos com os seus, né? O único ponto de contato que eu recomendo é público. Você tem que tentar identificar qual é o público que esse canal está falando. Principalmente. Todo canal tem isso. Eu até vou compartilhar aqui algo que aconteceu. Né? Eu tenho um programa chamado Jornada da Monetização, e nós estamos na turma 1, né? Ela já está encerrando, mas uma das primeiras tarefas que eu dei nessa jornada foi justamente analisar alguns canais que eu dei ali numa lista e avaliar por que aqueles vídeos, por que aqueles canais deram certo. E a resposta da maioria das pessoas foi de que, esse vídeo deu certo porque ele gera curiosidade, esse vídeo deu certo porque todo mundo quer saber sobre tal coisa, esse vídeo deu certo porque qualquer pessoa pode se interessar por não sei o que. E isso é uma concepção totalmente errada que a gente tem sobre conteúdo, principalmente no início, né? Que você acha que quanto mais pessoas eu puder atingir com esse tema, com esse título, com essa thumbnail, melhor. Não. Você quer garantir que um perfil de pessoas específico clique no seu vídeo. É um pouco contraintuitivo, mas se vocês buscarem essa linha de raciocínio, vocês vão entender o porquê. Quando você mostra o vídeo, vamos supor que eu vou pegar esse vídeo, eu sou o YouTube, eu pego o vídeo de vocês e mostro para 100 pessoas. Se você tentou conectar com todo mundo, ou o seu vídeo ele é genialmente viral e muita gente vai clicar, ou ninguém vai clicar, né? Do genialmente viral para baixo, ninguém vai clicar. Por quê? Porque não vai gerar conexão, não vai gerar um sentimento forte o suficiente para que a pessoa clique. Então, o que a gente faz enquanto negócio, né, para garantir essa escala, esse volume, é simplesmente você define um público e você pensa assim, beleza, dessas 100 pessoas que o YouTube mostrar, eu vou pegar o perfil dessas 20 aqui e eu vou garantir que essas 20 vão clicar. Não importa se as outras 80 não clicarem, eu vou garantir que essas 20 vão clicar. Como? Falando diretamente com elas. De que forma? Eu posso mapear quais são as dores, quais são os desejos, quais são os interesses, quais são os contextos, qual é o contexto, né, dessas pessoas e colocar elementos disso no meu tema, no meu título, na minha thumbnail, no meu roteiro. E aí eu saio desse tudo ou nada que muita gente tenta jogar e a maioria cai no nada e eu vou para uma estratégia que me garante que não é uma coisa que só poucas pessoas podem ganhar. Porque essa outra estratégia de tentar ser sempre genialmente viral não é pra todo mundo. Porque se todo mundo fosse genialmente viral, as coisas não seriam virais, porque não existe pessoas infinitas e essas pessoas não têm tempo infinito pra consumir conteúdo. Então, o que acontece é uma segmentação. Não à toa que uma das coisas que mais funcionou e que mais se tornou uma prática comum do mercado foi justamente o micronicho, né, nos últimos tempos. Até o YouTube, de novo, usar isso como um parâmetro ali para desmonetizar os canais. Mas, antes disso, micronicho era muito bom. Por quê? Porque quando eu micronicho um canal, eu tô falando muito específico um assunto que, quando conecta com a pessoa, vai continuar funcionando todas as vezes. Cada vídeo que eu postar vai continuar funcionando com aquelas mesmas pessoas e o YouTube consegue entender muito rápido, tá? Existem formas de fazer isso sem ser micronicho, mas não é um assunto aqui dessa aula, tá? Vamos voltar aqui para edição. Então, recapitulando, você está em busca de referências para formato de edição. Você não quer nicho, você não quer tudo ao mesmo tempo. Então, parem de olhar para os canais como se ele fosse um pacote fechado. Eu tenho que pegar e copiar tudo que está ali. Eu tenho que copiar o nicho desse canal, eu tenho que copiar as thumbs desse canal, o título desse canal, tenho que copiar tudo. Isso é uma insegurança de pessoas iniciantes que acham que se eu pisar 1 centímetro fora disso, não vai dar certo. E aí, eu vou contar um spoiler para vocês. Tem milhares de pessoas copiando exatamente tudo que esses canais de sucesso fazem e também não dão certo. Então, ficar dentro dessa caixa não garante nada. A Naira perguntou, por que micronicho não funciona mais? O que não funciona é porque, assim, micronicho é um conceito meio subjetivo, né? Um nome que a gente deu e a galera meio que entende o que é. O que é o micronicho? É quando você repete em todos os vídeos basicamente as mesmas palavras-chave, só mudando o lugar delas, alguma relação entre os personagens. Então vou dar um exemplo aqui, o nicho de história que ficou muito conhecido por conta disso. Você tem milionário e empregada. Você vai
extrapolar todas as possibilidades de unir essas duas palavras. Milionário se apaixona por empregado, milionário humilha empregado, empregado humilhada por milionário, empregada se apaixonou... Não, foi, sei lá, fez o milionário se apaixonar. Enfim, você vai ficar bagunçando as palavras de várias formas, mas sempre dentro dessas mesmas palavras-chave. Isso é o que é considerado micronicho. Por que isso não funciona? Porque quando o YouTube olha para um canal como um todo, né? E isso aqui, pessoal, é baseado em experiência e amostragem, tá? Não é uma coisa que eu abri lá o algoritmo, a caixa preta do YouTube e vi. Não tem como, ninguém fez isso, tá? Se alguém falar isso é besteira. A gente faz por amostragem pelos dados que a gente tem, tanto dos nossos canais quanto dos canais de outras pessoas que compartilham conosco, né? Então, baseado nisso, o que a gente percebe? Que o YouTube olha para esse canal e ele fala assim, olha, não tá tendo variação suficiente para eu dizer que é um ser humano que tá fazendo isso. Então, essa questão da variação ela é muito importante em todos os âmbitos do canal. O tema que você escolhe para os vídeos é um desses âmbitos, né, que você tem que variar. Então, por isso que o micronicho não funciona mais. Mesma coisa para título, mesma coisa para thumbnail, mesma coisa para roteiro, tá? Quando você não tem variação suficiente, é mais fácil que o YouTube olhe para isso e fale, isso aqui não tá gerando valor suficiente de um vídeo para o outro para que eu mantenha esse canal monetizado, para que eu considere esse canal um canal de valor, que é uma dos critérios para se manter no programa de parceria do YouTube, ok? Deu para entender? Naira, Ludovico também tinha perguntado ali enquanto eu estava explicando. Então, o Ney falou uma coisa interessante, tá? Você tem que cuidar com a questão das palavras e os conceitos. Quando eu falo micronicho, talvez tá na cabeça de vocês coisas diferentes. Quando eu falo micronicho, eu estou me referindo a canais que usam sempre as mesmas palavras-chave em todos os vídeos, só fazendo essa mudança que eu falei. Se você chama micronicho de outra coisa, aí beleza, essa outra coisa pode funcionar, entendeu? E tudo bem, cada um chama do que quiser. É a mesma coisa que modelagem. Eu fiz um vídeo recente no YouTube falando modelagem é o ouro do YouTube. Tem muita gente que discorda. Por quê? Porque quando elas ouvem modelagem, elas pensam no copia e cola que foi ensinado por muito tempo. Entendeu? Então elas vão falar, não, modelagem não é o ouro do YouTube, modelagem é o que tá fazendo todo mundo cair, todo mundo ser desmonetizado. Mas quando eu falo modelagem, eu tô me referindo ao significado correto da palavra, que é você criar algo usando os moldes de outra coisa, e não a coisa em si, e não copiar a coisa em si. Conseguiu entender? Teve gente que ainda não entendeu. Pessoal, mas a aula não é sobre isso, é sobre edição, tá bom? Mas, caso vocês queiram, a gente pode continuar nesse parênteses aqui. Vocês que mandam. Tá, vamos seguir. Exatamente. Ó, aí que entra... assim, eu já vou trazer uma solução para isso aí para vocês, tá bom? Vamos terminar aqui de analisar a parte da edição. Eu volto um pouco em título, thumb e roteiro, e aí vocês vão entender essa questão das estruturas, tá? Bom, vamos lá. Formato de edição é o que vocês estão procurando. E aí, o que vocês têm que levar em consideração? Recursos à disposição. Ah, André, eu quero fazer um canal de estilo filme. Eu quero fazer estilo filme. Eu quero ter personagens, eu quero que esses personagens conversem, eu quero fazer várias cenas. Ok, você consegue assinar um Google Ultra? Você consegue assinar um Kling? Você consegue, que seja um rateio, por exemplo? Não, não consigo. Eu quero só gratuito. Não vai fazer. Você não vai conseguir. Tá? Hoje em dia você não vai conseguir. Ah, não, mas tem aqui um jeito. Sim, sempre tem um jeito, mas você acaba perdendo no outro lado, né? Você encontra um jeito de fazer de graça, mas você acaba tendo que criar várias contas, você acaba ficando na mão de uma ferramenta que uma hora vai cair, os créditos acabando e você não pode usar o resto do mês. Enfim, então sempre vai ter prós e contras, tá? Mas na prática mesmo, eu tô afirmando para vocês, não faz, tá? Então você tem que levar em consideração os recursos que você tem à sua disposição e buscar formatos que se encaixem nesses recursos que você tem. Ok? Depois disso, o que mais que você busca nessa referência? Obviamente, né, pessoal? A validação. Qual que é a validação dupla que a gente está buscando hoje? View e monetização. Né? Então a gente está buscando canais que tenham muitas views e que estejam se mantendo monetizados. Aqui tem uma armadilha, tá? Você não vai ficar o tempo todo olhando os canais que não estão monetizados. Você faz isso só para criar o seu canal. Ah, não, André, e se cair depois? Não importa. Você vai variar em outras coisas, tá? Vai buscar entender o que o YouTube quer e fazer o que o YouTube quer. É isso que eu defendo. Outras estratégias eu não trato, tá? Você vai buscar canais que estejam pelo menos com a edição dentro do que você entende que o YouTube quer para manter um canal monetizado. Aqui a gente tem um outro ponto que eu vou só voltar rapidinho, que é: lembra que eu falei para vocês que o YouTube é um negócio? Você deve olhar para ele como um negócio e ter a mentalidade de um dono de negócio? Qual que é a mentalidade de um dono de negócio?
o seu negócio depende da sua visão, da sua coragem e da sua competência. Isso é um conceito que é ensinado bastante pelo Flávio Augusto, né? Mas enfim, eu concordo, então, se alguém não gosta dele, não importa. Por que isso? É a sua visão, a sua coragem de ir atrás, correr atrás daquela visão, e a sua competência em executar e identificar oportunidades que vai causar o sucesso do seu negócio. Então, assim, existe um certo vírus no canal Dark, né? Que é algumas pessoas que querem que alguém mostre um print de um resultado, e aí elas querem desligar o cérebro depois de ver esse print e só ficar obedecendo cegamente o que aquela pessoa tá fazendo. Não funciona assim no mundo dos negócios em lugar nenhum, tá? Você não vai ter resultado, porque eu vejo há anos pessoas fazendo isso igual zumbi e não tendo resultado. Porque se você não entende, o contexto de cada pessoa é diferente, né? Até o próprio idioma, os elementos que você usa, tudo muda e faz com que você precise criar estratégias diferentes. Então, se você tem essa mentalidade, você está com a mentalidade errada. A mentalidade correta é a que eu falei para vocês. Mentalidade de dono de negócio. É a sua visão, a sua estratégia. Você tem que definir sobre qual tema eu quero falar. Para qual público é isso. O que vai fazer esse público clicar. O que vai fazer esse público se identificar. No início, você vai ser ruim nisso. Óbvio. Todo mundo é ruim em algo que está começando. Mas você vai desenvolvendo experiência e vai desenvolvendo feeling para saber o que realmente funciona dentro dessa sua visão. Ok? Então, aqui eu trouxe para vocês alguns canais pra gente fazer essa análise. Então, vocês entenderam aqui a parte das referências, né? Você tá buscando formato de edição, não nicho, não palavra-chave, título, não. Canal não é uma caixa fechada. Você pode pegar um tipo de edição de um canal, o nicho de outro, o tipo de thumbnail de outro. Desde que converse com o mesmo público, você pode fazer isso. Pode e deve. E é assim que canais de sucesso nascem, ok? Agora, vamos passar para engenharia reversa. Ok, agora que eu tenho um canal aqui, ou alguns canais, que eu identifiquei o formato de edição, os recursos que eu tenho à disposição se encaixam nesse formato e eu já fiz uma validação de views e monetização, como que eu extraio dessas minhas referências os padrões, né? O que eu vou... A forma que eu vou replicar. André, você acha interessante pegar formato de edição de um público totalmente diferente de idade do meu público? Não. É o que eu falei no início. O único ponto de contato que eu recomendo é público. Nicho, todas as coisas podem ser diferentes. O público é ideal que seja o mesmo ou muito próximo, tá? Porque existem públicos que são próximos, que talvez não tenham o mesmo interesse, mas tenham a mesma... os mesmos dados demográficos, vamos dizer assim, idade, gênero, esse tipo de coisa, né? Que são coisas mais básicas. Você tem que ter alguma relação, tá? O público é o mais importante. Inclusive, esse é um dos maiores erros que levou toda essa onda de desmonetização, é justamente o pessoal focar tanto no conteúdo em si e não no público, né? Porque quando você está muito focado no conteúdo, você acaba criando essas armadilhas para você mesmo. Você acaba ficando preso dentro do seu próprio conteúdo. E você tem medo de mudar uma palavrinha no seu título porque você não sabe se isso vai estragar o canal ou não. Por que você não sabe? Porque você não tem um público bem definido. Se você tivesse um público bem definido, você teria um parâmetro. Ó, eu mudando essa palavra, eu ainda tô falando com o mesmo público, eu toco numa dor, no interesse desse público, em algo que esse público eu já sei que ele gosta, que ele vai clicar. Aí você conseguiria fazer mudanças e variações de forma muito mais consciente, de forma muito mais eficaz. Então muita gente não consegue fazer justamente porque não tem o público bem definido, tá bom? Então o público é o mais importante. O resto não, o resto você pode mudar. Agora vamos falar aqui sobre a engenharia reversa, tá? Então eu tenho aqui, ó, 4 canais. São canais aí que os formatos estão bem em alta, né? Então eu tenho esse canal aqui, que é basicamente quase como um webdoc. Eu tenho esse aqui que é um canal só de imagem, mas tem animações nessas imagens. Eu tenho o canal aqui, esse sim de animação, né? E o POV aqui, POV, que tá bem em alta também. E eu tenho esse canal aqui que é basicamente VO3, tá? Então são 4 formatos de edição que estão bem em alta aí. Eu não peguei, acho que eu não peguei nenhum de Avatar, tá? Mas o Avatar é o mais simples aí, porque a galera costuma usar o Regen, né? Que é a melhor ferramenta aí pra isso. Então, não tem muito o que você pegar de ritmo de edição nisso, tá? Bom, vamos lá. Então, o que eu quero pegar na minha engenharia reversa? Existem duas coisas principais numa edição, tá? Que são ritmo e atmosfera. O ritmo e a atmosfera da sua edição. Porque o que é edição, pessoal? Edição é quando você junta o áudio e o visual do seu vídeo numa peça final, né? Num conteúdo final. E aí entra aquilo que eu falei pra vocês. O consumidor normal do YouTube, o que ele faz? Ele consome tudo como uma coisa só. Ele não tem esse olhar crítico de quebrar as coisas, de saber onde começa e onde termina cada peça, para depois remontar. Seria como um olhar de um técnico. Imaginem um técnico em qualquer, sei lá, eletrodoméstico, celular, computador, qualquer coisa assim. Quando ele olha para algo,
ele sabe do que aquilo ali é feito, as peças internas. Então, às vezes, pelo barulho que faz, pelo erro que tá dando, ele já sabe qual peça é, porque ele tem esse olhar profissional. É diferente de você que, sei lá, o seu computador começa a apagar do nada. Você não sabe o que é. Pra você, só o computador todo está ruim. Um técnico, ele vai olhar, pô, tá apagando? Pode ser tal coisa. Ele sabe que outras coisas não causam esse mesmo erro. No YouTube é a mesma coisa. Quando você olha para um título, você tem que saber separar esse título entre quais são as palavras-chave desse título. Qual que é o gatilho emocional desse título? Esse título eu consigo dividir ele em quantos blocos estratégicos? O que são blocos estratégicos? São pedaços do título que têm objetivos diferentes. Então, esse bloco aqui do título tem o objetivo de conectar com o meu público. Esse outro tem o objetivo de causar tal emoção no meu público. Entende? Thumbnail. Quando eu olho uma thumbnail, eu não olho como uma coisa só. Eu penso, quais são os elementos que formam essa thumbnail? Tem texto? Não tem texto? Por quê? Quais são as cores? Quais são as camadas? Vamos abrir aqui, ó. Por exemplo, aqui. Esse estilo da fonte, por exemplo, em estilo de desenho. A cor, a seta, a quantidade de palavras. Isso tudo eu estou extraindo e quebrando em partes para eu poder aplicar no meu. Eu não vou pegar essa thumbnail como uma coisa inteira, jogar numa IA e falar, muda só o soldado para mim. Isso é amadorismo, né? É isso que faz as pessoas acabarem se dando mal e depois, oh, senhor, por que será? Né? Por que será que eu estou me dando mal? Meu canal era tão diferente e é o mesmo canal, né? Então, a gente vai pegar aqui e vai entender. O que ele está usando aqui? Qual que é o padrão por trás disso? Um golpista, um espartano, um soldado, um cara aqui do exército romano, um Peaky Blinder. Qual que é o público aqui? Jovem? Em geral, pessoal, estilo ilustrativo é para público jovem. Gênero, pessoal. Masculino, homem, exatamente. E o que essas coisas têm em comum? Muito cuidado. Toda thumbnail e título tem como objetivo gerar duas coisas: expectativa e curiosidade. Então isso é uma análise que você sempre vai poder responder: curiosidade e expectativa. O nome do conjunto de uma thumbnail e um título a gente chama de package. É o pacote, né? O empacotamento do vídeo. Ele sempre vai gerar essas duas coisas, num equilíbrio. Curiosidade e expectativa. O que é expectativa? Expectativa é o que você pode esperar desse vídeo. Mas eu não posso entregar tanto, então eu tenho que causar um pouco de curiosidade. Se eu entregar muita curiosidade e nenhuma expectativa, o vídeo não dá certo. Por quê? Porque a pessoa não sabe nem do que se trata. Então não adianta você gerar toda a curiosidade do mundo que ela não vai clicar. E se eu gero só expectativa, ou seja, se eu entrego muito na cara o que vai acontecer, também você tira a motivação da pessoa clicar, porque você não gerou curiosidade. Então curiosidade e expectativa, todo título e thumbnail sempre vão gerar. A questão aqui é, o que vocês acham que tem em comum entre um soldado, o golpista de 1889, um espartano, o Peaky Blinder, um pirata, o samurai? E a maioria de vocês talvez não está percebendo aqui porque vocês não são desse público. Se vocês fossem esse público, vocês saberiam. Eu sou esse público. Eu já sei que eu sou esse público. Agora, olhando aqui, eu sei que eu sou esse público. Porque eu já assisti filmes e séries com todos esses personagens aqui. Então, esse vídeo, ele conecta com um padrão de consumo específico de um público. Então, essa parte mais básica. Então, aqui agora, agora que eu entendi esse padrão, qual conteúdo, qual filme ou série que esse público aqui, fora filmes de guerra, fora, sei lá, Piratas do Caribe, fora 300, fora a série do Peaky Blinders, fora o filme lá V de Vingança, qual que não tá aqui? Isso seria modelar. Se você quiser falar com esse mesmo público, você pode pegar essa linha de raciocínio e usar coisas que ele ainda não usou. Ou você pode mudar a abordagem. Tá, eu não quero falar com esse público. Qual é o outro público? Por exemplo, se eu quisesse falar com o público masculino também, só que mais velho. 40, 50, 60. Quais personagens eu poderia ter aqui? Personagens. Eu poderia ter de filmes de faroeste, né? Filmes anos 70, 80. O Rambo, por exemplo. E aí eu já estaria direcionando para um outro público. Entenderam?
Viking seria dentro desse aqui ainda. Então percebam, ó como vocês já estão entendendo. Então, se mantendo dentro desse público, vocês já estão tendo outras ideias. E saindo desse público, usando a mesma lógica, vocês também entendem que fica fácil ter outras ideias. Agora, eu poderia mudar para o público feminino, por exemplo. E aí existe... Não, deixa assim, tá? E é isso. Aí vocês teriam que ter as suas próprias ideias aí do público feminino, o que faz sucesso com o público feminino, tá? Então, pessoal, sempre pensem, é o público. É o público que vai gerar com que esses vídeos aqui, ó, tenham uma certa consistência de views. Se ele errar o público, ele afunda. Tá bom? Ok, mas a gente tá aqui pra falar de edição. Pessoal, tudo é, ó, tema, título, thumb, roteiro e edição são as 5 categorias da criação do seu conteúdo, tá? De novo, tema, título, thumbnail, roteiro e edição. Essas 5 coisas, elas têm que estar alinhadas com o público que você definiu. Isso é uma etapa estratégica do canal. Eu vou até aproveitar aqui, ó. Aqui, isso aqui é a jornada, tá? Na jornada, a gente faz dessa forma. Na semana 1, a gente define a estratégia. Por quê? Porque eu preciso definir qual que é o tópico do meu canal, qual que é o público do meu canal, quais serão as minhas referências, qual vai ser o meu formato de edição baseado nesse público, qual que vai ser a arquitetura do canal baseado nesse público que eu defini, nesse tópico, criar uma linha editorial para você poder criar e configurar o canal. Então percebe que você tem um programa onde você só vai criar o canal lá no dia 7. Por quê? Porque não adianta nada você criar o canal no dia 1 se você não tiver definido nada disso. Você não vai conseguir fazer um bom nome, uma boa foto de perfil. Não que isso seja exatamente assim muito relevante dependendo da sua estratégia, né? Mas se você quiser criar um mínimo branding em cima, um mínimo conversão de venda, além do AdSense, isso precisa estar muito bem estabelecido. Se fosse para um público mais velho, teria que mudar o formato, mais ultra realista e tal. De preferência. Mas você poderia testar esse formato para o público mais velho. Porque o público mais velho também tem interesse, né, por esses formatos novos. Formatos novos, pessoal, são um grande ouro aí do momento. Por quê? Porque o formato novo, ele dá um fôlego para temas antigos. Só um minuto, pessoal. Vou me ausentar um minutinho. Ó, eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó, na tarefa 2, a gente simula que o seu canal já cresceu e você tá fazendo um evento presencial. Por que eu fiz essa simulação? Porque quando você imagina isso, você vai ter que imaginar pessoas nesse lugar. Essas pessoas, elas têm que ser da mesma tribo, elas têm que ter algo em comum. Então fica mais fácil com esse exercício. Isso aqui eu chamei de método Karate Kid, né? Quem tem a referência tem. É você fazer um exercício mental, mas com um outro objetivo por trás, que é você chegar nessa visualização real do que é o seu público, essa visualização bem vívida do que é o seu público. Isso facilita para lá na tarefa 5 você definir aqui, ó, público-alvo. Aí você vai usar como base as informações que você gerou lá na tarefa 2, tá bom? Então o público é muito importante. Se não fosse, não dedicaria uma semana só para a definição estratégica do canal. Porque uma vez que você tem isso, você pode fazer variação, ó. Tem muita gente, na verdade, que ao ficar nesse tipo de thumbnail, ia ficar preso. Não ia sair desse tipo de thumbnail. Mas olha aqui o que aconteceu. Aqui ele deu uma caída, né? Muito provavelmente porque ele vinha aqui com personagens de época, né? E aí ele trouxe um mais contemporâneo, já não deu tanto... Saiu um pouco do tema, do tópico, né? Mas continuou no público, isso que é importante entender. E isso é importante também, né? Fazer essa variação, por mais que aqui foi um pouco abaixo, mas você tem que testar essas coisas, porque aqui você encontra oportunidades de escalar. E aqui ele mudou o próprio formato da thumbnail, ó. E deu certo, ó. Mais do que aqui e mais do que o próximo, ok? Aí depois ele voltou para esse formato aqui de novo, viu que esse aqui estava melhor, voltou para esse. Aqui, resultado, 3 milhões. Beleza? Até porque aqui eram temas que estão mais em alta agora no momento, né? Essa coisa de você ser da máfia, ser do crime, ser de alguma organização. Então ele pegou uma tendência, mas como que ele sabia que isso aqui poderia funcionar? Porque conversa com o mesmo público. Ainda está dentro do público. Então, ter uma noção muito clara de quem é o seu público vai te ajudar a fazer esse tipo de variação, mudança estratégica para você não se perder, tá bom? Mas a gente está aqui para falar de edição, então vamos lá. Agora a gente está aqui fazendo a engenharia reversa. Então a primeira coisa é você definir, né, o tópico, tentar entender ali qual que é o tópico do canal, qual que é o público desse canal, e aí depois você
vai pegar ali o formato da edição, que é o que a gente está querendo fazer. Qual que é a minha dica para vocês sobre essa questão da edição? Fazer a engenharia reversa da edição em si. Vocês vão clicar no vídeo e vocês vão mutar esse vídeo. Tá? Presta atenção nessa técnica. Vocês vão clicar no vídeo e vocês vão mutar o vídeo. E aí vocês vão dar play nesse vídeo, vocês vão assistir pelo menos uns de 3 a 5 minutos. O ideal seria tudo, mas eu sei que assistir um vídeo mudo é bucha, né? Mas vocês podem fazer isso daí. Por quê? Porque aqui você está querendo padrões visuais. Quanto tempo dura uma cena? O que acontece nessa cena? A cada quanto tempo que corta, né, para uma outra imagem? A cada quanto tempo tem um elemento novo aparecendo nessa cena? Aquele não... Ó, vamos lá. Vamos voltar aqui. Deixa eu abrir... Ó. Vou abrir esse aqui. Isso aqui é muito importante vocês pegarem. Cadê? Abrir em nova guia. Ó, esse aqui, para esse aqui, por exemplo, ó, ele não mudou o formato. Ele só mudou o layout da thumbnail. Só mudou o layout da thumbnail. Ele usou um outro layout. Num canal normal, é assim que as coisas acontecem. Se você pegar aqui, ó, eu usei como exemplo lá pro pessoal, né, quando eu tava criando os conteúdos lá, ó. Se você pegar aqui, ó, o Ei Nerd, por exemplo, ou qualquer outro canal humano, você tem variações de layout. Ó, você tem essas thumbnails que é sem ele, você tem essas com ele aqui na direita, tem algumas com ele no meio. São layouts diferentes, ó. Ó, ele no meio, ele na direita, ele na direita, ele na esquerda, ele na direita, sem ele. Então a cada tanto tempo aqui, ó, tem algumas thumbs sem ele. Então isso aqui é um padrão, mas é um padrão que varia. Vocês estão entendendo? Ó, ele aqui no meio. Então ele tem, vamos supor, ele tem uns 3, 4 layouts base e ele faz variações entre esse layout. Isso é comum em todo canal. Agora, o que acontece na maioria dos canais Dark? É só um layout. E aí, nossa, mas eu tava variando tanto. Não tava, tava só com um layout. Esse canal aqui tá só com layout também. Mas ele deve fazer variações em outros pontos. Ó, esse canal aqui tem 2 pontos de atenção. Ele tem o layout na thumbnail e ele tem as durações muito semelhantes, né? Também é uma coisa que não acontece em canais humanos. Então, assim, o YouTube quer canal mais humano. O que eu vou fazer? Eu vou olhar para outros canais Dark, igual tá todo mundo fazendo? Não, eu vou olhar para um canal humano. Deixa eu analisar os padrões aqui de um canal humano. Tem uma variação maior de duração. Ele faz vídeo de 15, de 25, de 20. Ok. Ele tem alguns layouts diferentes de thumb e ele vai revezando entre eles. Ele tem algumas estruturas de título diferentes. Aí entra na resposta do rapaz que perguntou ali no início da aula. Mas usar o molde não é o que está fazendo o pessoal ser desmonetizado? Sim, usar um só. E o que mais me impressiona é que a pessoa não só está usando um só molde para todos os títulos, um só molde para todas as thumbs, um só molde para todos os roteiros, como também ela pegou todos esses um só moldes do mesmo canal. Às vezes do mesmo vídeo. Às vezes a pessoa pegou uma estrutura de um roteiro, do vídeo mais visto do canal, e está replicando para todos os vídeos de outro canal. Uma mesma estrutura de um vídeo só e levando para um canal inteiro. Não tem como, né? Aí o YouTube deve olhar e falar, pô, me ajuda também, né? Tem uma quantidade mínima ou máxima de layout? Eu acredito que mínima tem. Agora sim, vamos lá. Isso aqui agora eu tô no campo do achismo com vocês, tá? A gente, de novo, faz parte do negócio do YouTube que a gente não sabe exatamente o que ele analisa. É pra segurança dele. Se a gente soubesse todas as nuances, a gente ia trabalhar só nas brechas, né? A gente ia fazer o mínimo necessário para ficar de acordo. E não é isso que ele quer. Então, medidas de segurança são assim. Então, já tira aquele primeiro lance de tipo, o YouTube tinha que falar mais. Não, não tinha. Faz parte do negócio dele. Se você fosse o dono do negócio, você também faria isso. Agora, eu recomendo. Cada ponto ali tem. Você vai precisar de mais ou menos variações, tá? Eu recomendo no roteiro você variar o máximo possível. Para título e thumbnail, eu não acho que precisa tanta variação, porque senão você vai perder a identidade visual do canal, que é um outro ponto também. Né? Então eu recomendo você ter de 3 a 5 estruturas de título, de 3 a 5 layouts de thumbnail e você variar entre elas. Até porque, pessoal, só para vocês entenderem. Se eu tiver. Vamos aqui, ó. Não tem muito a ver com a edição, mas eu vou trazer aqui, tá? Essas 5 coisas que formam o seu vídeo, né? Que formam o seu conteúdo. Se você tiver, e aí aqui é para quem gosta de matemática. Se você tiver uma linha editorial com 5 categorias de temas que conversam com o seu público. Se você tiver 3 estruturas de título, 3 estruturas de thumbnail, se você tiver umas 7 estruturas, variações ali de roteiro, se você tiver umas 3 estruturas de edição,
Isso daqui você multiplica. 5 vezes 3 vezes 3 vezes 7 vezes 3. Que aqui de cabeça, vou fazer pra vocês. De cabeça aqui. Opa. De cabeça eu vou fazer aqui. 5 vezes 3, aqui a minha cabeça é lenta. 3, 7, 3. 945 combinações possíveis. Por quê? Quando eu usar uma das categorias do meu tema, eu não vou usar sempre a mesma estrutura de título, eu vou usar estruturas diferentes. Eu vou usar thumbnails diferentes. Estruturas de título com layout de thumbnail diferentes. Estão entendendo? Não, porque você tá. O nome disso, pessoal, o nome disso aqui é variação controlada. Você está criando variação, mas você está criando dentro de estruturas pré-estabelecidas aqui. Ou seja, controlada. Justamente para não perder a estratégia do canal e nem para perder a identidade visual do canal. Porque isso você define no início. Ó, vamos voltar aqui. Aqui na tarefa 5, por exemplo, ó, você vai definir uma identidade visual. Essa identidade visual vai ter elementos visuais de símbolos e cores, né? A fonte que você vai usar. Então você vai sempre usar aquela mesma fonte em layout de thumb diferente. O que é um layout de thumbnail? É o posicionamento dos elementos ali na thumb, né? Se eu voltar aqui, ó. Ó, por exemplo, aqui, ó. Isso aqui é só um layout. Isso é um layout de thumbnail, ó. Que é o personagem na esquerda, o texto e a flecha. Aqui é um outro layout, ó. Esse aqui. Ó. Esse layout é igual a esse layout, ó. Tá vendo? Por mais que aqui sejam 3 e aqui sejam 2, mas são personagens diferentes e o nome deles aqui, ó. Como era ser cada patente de samurai. Sua vida como cada posição no cartel. Agora, olha aqui. Sua vida em cada patente da máfia italiana. Ele usou a mesma estrutura de título, mas um layout diferente. Ele tá fazendo variação controlada. Ó, aqui ele tá usando um outro layout. De vez em quando ele dá uma quebrada nesses layouts, né? Ó, esse daqui funciona muito bem no canal dele, ó. Ó, tem dois aqui, ó. Que é o POV real, né? O ponto de vista do personagem que vai ser falado no vídeo. Não, é que eu dei só o exemplo aqui, tá, Luiz? Se você tá lá na jornada, a gente não trabalha com 7 estruturas fixas de roteiro. Não é assim que funciona. A gente monta o roteiro com variações internas. É diferente. E aí a gente vai ter aqui, ó, ritmo. O que é ritmo, pessoal? É o tempo entre cada cena. E o que é atmosfera? A atmosfera é o estilo do vídeo. O estilo visual. Aqui no caso, ó, você vê que ele tá usando cores vibrantes, ele não tá usando uma camada de partículas por cima. Ele não tá botando um esfumaçado, ele não tá botando um faísca aqui. Ele tá fazendo de uma forma que pareça contínua. Ó. Vamos botar no tempo normal agora pra gente ir vendo, acompanhando o tempo, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, até aqui, tá indo mais ou menos tudo pra 2, 3 segundos. Cada cena tem 2 ou 3 segundos e uma animação nela, certo? Agora vamos avançar aqui pra mais ou menos o meio do vídeo, ó. 7 e pouco. Vamos lá. 4. Ó, tá vendo? Quando você já chega aqui mais adiante, você vê que ele começa a aumentar já o uso. Então, aqui a gente já teve dois momentos desse, ó. Aqui ele usou a mesma imagem, só que mudou a expressão apenas, com zoom in, zoom out. E aqui no guarda, a mesma coisa, ó. Guarda mexendo, câmera parada. Câmera começa a dar zoom. Então ele já começa a utilizar as mesmas imagens em movimentos diferentes. Ou seja, até mesmo no manual, você percebe que, depois de um tempo, essa animação, por exemplo, do cara andando, ó, só muda o fundo, a imagem. É sempre a mesma animação, ó. Estão entendendo? Não é questão de preguiça, é porque você precisa. Isso é uma questão de regra do YouTube, de comportamento do público. O público no início do vídeo, o seu início de vídeo precisa ser mais dinâmico. E do meio pro final, você pode repetir mais os elementos. Porque as pessoas não estão naquela mesma empolgação. E aí existe também uma coisa que é o comprometimento do público com o vídeo. Quando você. Vamos lá. As pessoas estão lá
passando várias opções no YouTube. Elas clicam no seu vídeo. Ali elas estão se comprometendo em alguns segundos. Porque o clique é um milésimo, né? Pum, cliquei. Eu vou acompanhar alguns segundos. Se esses primeiros segundos me prenderem, eu já tô mais preso naquele vídeo. Então, a dor de sair do vídeo começa a ser cada vez maior. Porque agora eu já assisti 2, 3 minutos, 4 minutos. E aí entra um conceito que é técnico sobre o YouTube, que muita gente não fala ou não percebe, que é aquela visualização média. Não tem aquele tempo de visualização médio do seu canal? Se o tempo, vamos supor que você faça vídeos de 10 minutos. Se o tempo de visualização médio do seu canal é 3 ou 4 minutos, não significa que as pessoas estão assistindo 3 ou 4 minutos e saindo do vídeo. Isso é a média. A média ela é feita com as pessoas em que a maioria, não é que não tenha, tá, pessoal? Tem sim pessoas que saem em algum ponto específico do vídeo. Normal, isso aí acontece. Mas a grande maioria, quando a gente tá falando de grandes números, estatística, que você olha lá um vídeo que tem milhares e milhões de visualizações, você vai ver que a maioria ou saiu no início ou ficou até o final. E a proporção entre pessoas que saíram no início e ficaram até o final é o que dá essa média. Vocês entendem esse conceito? Só pra eu ver aqui, porque às vezes tem o pessoal mais iniciante, né? Isso há um tempo atrás, isso era uma grande confusão no mercado de canal Dark. Só pra eu saber. Todo mundo já tinha esse conceito definido. Que aquela visualização média não é que as pessoas estão saindo naquele minuto. Minuto 3, minuto 4 do seu vídeo. Isso se vê em outro lugar. Ah, então a maioria já sabia. Beleza. Então, melhor ainda. Você tem que ver por que o início do seu vídeo ele tem que ser mais dinâmico. E aqui eu tô trazendo pra vocês um vídeo que é muito, muito mais dinâmico que qualquer vídeo que provavelmente, né, a gente tem por aqui. Mesmo nesse vídeo, você consegue perceber que o início você tem até cenas de meio segundo, 1 segundo, né? Troca a posição, volta. É muito mais dinâmico. Isso é um padrão. Então você pode replicar esse mesmo padrão no seu canal. Aí, o que você pode... Vamos lá, vamos voltar para a parte da aula específica. O que eu posso tirar daqui? Eu posso pegar alguns frames e usar como referência de estilo para criar o meu estilo de personagens, sim. Eu posso pegar esse ritmo dele e trabalhar o mesmo ritmo, o que eu não recomendo nesse caso, porque é um ritmo muito acelerado, né, para usar IA. Então aqui ele faz porque o cara provavelmente ele é animador de profissão, né, ou contrata um para fazer aqui os vídeos. Isso aqui é desenho, né? Mas dá pra fazer. E aí você pegar esse formato que já tá validado. Então as pessoas assistem esses vídeos de bonequinho, mesmo não aparecendo nenhum ser humano, mesmo não aparecendo nenhum rosto específico, mesmo os bonequinhos não sendo de qualidade estética, né? O bonequinho em si. Tá sendo gravado? Cheguei agora, infelizmente. Sim, tá sendo gravado. Se o OBS ainda estiver me ajudando aqui, tá sendo gravado. Inclusive chegando a 56 minutos. Vamos pegar um outro aqui, ó, que eu queria mostrar pra vocês. Esse daqui, ele é mais no estilo WebDark, não. WebDoc. Confundi com o canal do amigo. Então, aqui, ó, é no estilo WebDoc. Vamos clicar aqui num vídeo dele. E vocês vão ver que também tem esse padrão. Vamos lá, vamos voltar. Imagem e texto. 7 segundos. 3 segundos. 6 segundos. 5. Aquele foi 5 também, eu acho. Mas eu perdi um pouco a conta. 3. 3. 6. Tá, então vocês viram ali mais ou menos o tempo que tá cada um. E aí, aqui, pessoal, o ideal era vocês irem anotando. Por quê? Porque aí você vai ver o quanto que ele bota de vídeo, o quanto que ele bota de imagem, pra vocês validarem isso, tá? Cara, eu já tentei e o resultado não foi muito bom. Então, por isso que eu recomendo fazer dessa forma. Vocês podem tentar e comparar os resultados entre vocês fazendo e a IA fazendo pra ver. Se vocês conseguirem pegar ali o trecho e for compatível, faz sentido. Agora, vamos adiantar um pouco aqui, ó. Vamos para 8 minutos. Opa. Vamos esperar trocar. Pronto. Ó. 4. 3. Na verdade aqui ainda tá acelerado, né? Na verdade tá um pouco até mais. Só que agora aqui ele só tá usando imagem, ó. Não tá mais botando vídeo. E nem muito texto. Ó, voltou pra mesma imagem de antes. Tem que tá reutilizando imagens, né? Ó, agora, isso daqui, pessoal, o nome disso é Motion Graphic, tá?
Ó, tem 3 elementos e os nomes deles aparecem. Voltou para a mesma imagem. Essa imagem era a mesma de antes, só que agora tá preto e branco. E tem um texto aqui. Mesma imagem exatamente igual antes. Aqui é basicamente um slideshow, né, que chama que é o formato. Isso aqui é para você fazer engenharia reversa em qualquer canal. Você vai mutar o canal e você vai ver só o padrão de ritmo e atmosfera. O que que é ritmo? É o tempo que cada elemento fica ali na tela e a quantidade de elementos que tem numa mesma cena, igual aqui, ó. Aqui eu tenho imagem e eu tenho texto. E o tempo que isso fica na tela. Isso é o ritmo da edição. Você vai pegar esse padrão. A atmosfera é o estilo de edição e as camadas adicionais que coloca, como efeitos, a música. Se ele usa, por exemplo, na transição ele usa algum som. Por quê? Porque aí você vai criar uma. Como é que eu vou explicar? Você vai criar uma caixa de ferramentas, vamos dizer assim, daquela edição que você modelou desse canal. E você só vai replicar isso. Então, nesse primeiro momento, é mais difícil do que o que vocês provavelmente fazem hoje. Mas essa caixa de ferramentas vai te permitir fazer mais rápido, porque você tem controle daquilo. É o que é a versão de variação controlada que eu estava explicando na thumbnail. Por que eu expliquei no título e na thumbnail? Porque é mais fácil de entender. Vocês percebem que quando eu mostrei ali título e thumbnail, vocês entenderam? A variação de estrutura é bem mais fácil. Roteiro e edição, naturalmente, é mais difícil de entender essa variação. Ó, lá e aí. Tá com problema pra subir lá no palco? Qualquer coisa me avisa. Ah, conseguiu. Boa noite. Nada, nada, ainda estamos. Deixa eu ver, na metade. Tô falando da engenharia reversa da edição. Beleza, valeu. Então, pessoal, vamos pegar esse aqui também, eu gosto bastante desse. Vamos pegar o mais em alta aqui. Beleza. Ó. 5 segundos, vamos lá. Foram 5 segundos onde eu tenho esse fundo sempre parado, e aí eu tenho esses dois elementos entrando, o espelho e o cara fazendo pose. Mais um zoom, ainda são os mesmos elementos. E aí mais um elemento, e aí mudou aqui só o olho dele e esses riscos, né? Mas ainda, ó, a estrutura toda é igual, 5 segundos daquela estrutura. Estão entendendo? Esse tipo de coisa que você extrai da edição? Então, André, se eu for fazer um canal nesse estilo, ó, você vai ter um fundo parado e você vai criando os elementos que você vai colocar e você vai colocar uma animação. Percebe que esse canal aqui, quando me mandaram a primeira vez, falaram: André, dá pra fazer essas animações no VO3? Só que nada aqui é animado. É só animação de entrada e saída. A imagem em si, nenhuma imagem se mexe. Tudo é imagem aqui. Ó, mesma coisa aconteceu agora, ó. Vamos até os 5 segundos de novo. Ó, 6, 7, 8, 9, 10. Viram? Quando teve os 5 segundos de novo, mudou aqui o fundo, mas a cena era a mesma. Era o fundo, sobe o personagem, aparece cada ponto do que está sendo falado, em bolinhas. Ó, esse aqui só subiu, continuou a mesma estrutura que estava antes, ó. Vai mais 5. Ó, no 6 mudou para essa daqui. Voltou aquele mesmo fundo do início, então só ficou mais escuro, mais claro. E esse elemento. Esses dois elementos desceram juntos e foi um para cada lado. Texto, texto, esse subindo. Então, qual que é o lance aqui? Muito provavelmente, a cada período de 5, 6 segundos, ele tem algo que a galera tá chamando agora de storyboard, né? E é o nome mesmo, porque se você pegar em filmes antigos, a galera já fazia storyboard, então não é um nome, nossa, revolucionário, né? É o nome da coisa, né? Não tem como a gente inventar um outro. Então, ele, para cada período de tempo, 5, 6 segundos, ele tem esse storyboard de tudo que precisa aparecer ali. E ele vai colocando os elementos com animações diferentes. Então, às vezes vem de baixo para cima, às vezes vem de cima para baixo, às vezes vem do lado, às vezes entra e depois separa, às vezes sobe um elemento e os outros vão pipocando aos poucos na tela. Faz sentido isso que eu tô falando? Ou alguém não tá entendendo? Ó, mesma coisa. Deu ali o 26, né? Do 20 ao 26. Vamos voltar aqui, ó. 23, 24, 25, 26. Cortou pra. Sumiu aquele, subiu esse. Esse e essa entraram ao mesmo tempo. Essa veio depois.
Ó, isso que eu quero que vocês entendam, ó. Vamos voltar aqui. Ó, isso aqui é o storyboard dessa cena. Só que ele subiu esse e esse primeiro e deixou esse e esse pra depois. Isso dá a impressão que nesses 5 segundos várias coisas aconteceram, mas não, era só essa imagem aqui. Só que os elementos foram sendo colocados aos poucos. Sim, é que todas elas ele fica com uma animação de tipo um pêndulo enquanto elas estão ali, né? Ali foi uma transição de círculo que vocês viram. Ó, vou mostrar de novo o mesmo padrão pra vocês. Oh, já foi. Olha isso daqui, quanto tempo que ficou? Vamos ver. De quando faz a transição, ó. Olha aqui embaixo, 29. 30, 31, 32. Então foram 3 segundos ali só daquele personagem com o número. Só que ao invés de ser só uma imagem, o personagem tá ali balançando, então ele é um elemento solto, e o número apareceu rápido. Olha esse aqui. Isso aqui é o storyboard, provavelmente. Vamos ver se aparece mais alguma coisa. Não, não aparece. Então vamos voltar, ó. Ó, o lixo já aparece com uma coisa ali dentro, cai outra, e depois aparece esse. Pronto. Isso daqui poderia ser a imagem. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Não. Estão vendo? Não, isso não foi uma animação. Só mudou uma imagem pela outra. Uma transição ali. Enfim, vocês vão vendo aí, vão ver que nada disso daqui foi animado em um Kling, VO3, nada disso. Foi gerada uma imagem para aquele trecho e ele só separou os elementos e foi colocando um de cada vez. Isso dá para fazer no Canva, por exemplo. O Canva tem uma, que é o que eu ia mostrar para vocês, ó. Aqui. Eu vou fazer a partir do dele, tá? Mas provavelmente não é assim que ele faz. Ele gera cada elemento e só remove o fundo, tá? Que vai formar essa imagem aqui. Mas você poderia gerar a imagem também. Deixa eu pegar aqui, ó. É que tem que ser no meu Canva aqui. Só um minuto. É muita conta Google. Eu sempre tenho que só lembrar onde que tá, né? Deixa eu criar aqui. Cadê, cadê, cadê? Aqui. Vídeos. De horizontal. Não sei se vai vazar algo aqui, mas acho que não. Ó. Agora olha aqui. Vem em editar. Vem aqui, ó. Dá pra vir aqui em camadas mágicas agora, só que esse recurso é recente. O Canva tem que ser o Canva pago, tá? Eu usava esse aqui antes, ó. Captura mágica. Por quê? Aí você podia vir com um clique, ó. Ó, clicar esse, clicar esse, clicar esse, clicar esse. Dá pra usar esse aqui também. Pronto. Aqui você poderia vir com um pincel, né? Pra pegar ali as madeixas. Vamos com clique de novo. Sim, pessoal, pode ser. Aí que eu falo pra vocês. A gente tá vendo aqui a edição, tá? Se ele tava usando estrutura de roteiro, tem muita gente que recente agora começou, eu vou usar minha própria voz. Ah, eu vou aparecer no início do vídeo. Só que continuou usando as mesmas estruturas repetidas de um vídeo pro outro, né? A mesma estrutura. E aí acabou que cai igual, né? Por isso que aqui a gente hoje tá falando de edição, mas não significa que se eu tiver uma edição, aí eu não vou ser desmonetizado. Se eu tiver uma boa edição. Não, se eu tiver um bom título. A origem dessa pergunta é aquela coisa que a galera fala assim: o que eu preciso mudar para não ser desmonetizado? Não é uma única coisa. Ah, então se eu só variar a minha thumbnail, eu posso fazer o resto tudo automático, que daí não dá nada. Não. Você tem que criar processos. A gente vai falar disso no próximo ponto aqui da aula. Você vai criar processos para fazer variação controlada em todas as partes: no título, na thumbnail, no roteiro, na edição. Ah, eu peguei tudo junto, né? Eu não separei os elementos. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aquela ferramenta que é mais fácil. Eu deveria. Porque eu tenho que selecionar só um, depois só outro, depois só outro, depois só outro. Fazer 4 imagens aqui pelo Canva.
Ok, agora sim. Então, esses dois aqui, eles estariam... Não, esse aqui tava... Vamos botar aqui, esse aqui. Opa, que isso, cara? Animar, elevação, acho que é aqui, né? Entrando. E essa aqui, só entrando também. Aí aqui, ó. Deixa eu ver se a gente aumenta aqui. Sim. Aí você tem que cortar aqui no meio. Por quê? Porque aqui vai ter esses e não vai ter esses. Eu deixei muito grande. Pessoal, só tô demonstrando o conceito aqui, tá? Ó, e aí aqui, nesse aqui, você vai retirar a animação. Esse aqui não vai ter animação. Remover. E esse aqui também não vai ter animação. Por quê? Porque eles já estão na cena, né? Desde o quadro anterior. Agora, o único que vai ter nesse aqui vai ser essas duas. Eu vou animar elas. Seria panorama, mas do outro lado. Tem? Ah, tem. Direção. De novo, não, provavelmente não é assim que ele faz. Ele gera os elementos individuais e ele anima a entrada. Viram? Deu pra entender isso aqui, pessoal? Ficou confuso do jeito que eu fiz? Me ajudem aí. Vou tentar deixar mais próximo do que tá lá, tá? Pra vocês entenderem a ideia. Isso. Ó. Entra esses e entra essas. Ele troca. Aí tem uma animação também. Deixa eu pegar aqui, ó. A gente pode colocar a animação desses dois. A gente pode animar aqui o durante, né? Ó. Não. Vamos ver se a gente consegue diminuir essa intensidade. Tá, vamos ver se resolveu. O do Canva não ficou tão legal. Mas em outros editores vocês têm essa opção também. E aqui também, mesma coisa. A gente poderia selecionar todos e manter a animação ali de... Cadê? De sacudir. Só que com a intensidade lá embaixinho. Pronto. Tá? Então, esse daqui é um desses casos onde você tem a imagem e aí ele só vai colocando as coisas e tirando da tela em alguns momentos e não, de fato, animando a imagem. Sim, no CapCut tem uma coisa chamada keyframe, que daí você consegue usar. Na verdade, os editores, né, do CapCut pra cima, é mais fácil de fazer aquilo ali. Eu quis demonstrar no Canva porque eu acho que dá pra demonstrar mais rápido, embora não fique tão bom, né? Mas aí é aquela coisa que eu falei pra vocês no início da aula. Se você vai fazer numa ferramenta que é mais rápido, você, né, perde um pouco de qualidade. Se você dedica mais tempo, é a mesma coisa de pagar a ferramenta, né? Ah, eu quero fazer de graça. Sim, aí vai ter que ficar criando conta, vai ter que ficar entrando em coisa que acaba crédito, que cai o jeito de conseguir a conta daqui a pouco para de funcionar. E tudo bem. Se é a fase que você tá, que você precisa disso, faça isso, tá? Seria possível delegar a IA a função de construção de storyboard e script de edição? Se sim, teríamos que passar apenas as nossas anotações sobre o formato de edição das referências? Então, aí você entra numa área um pouco mais avançada, que já seria uma semi-automatização, né? Ou automação daquele processo. Que seria você criar ou uma skill, quem usa esses agentes mais recentes agora, ou um system prompt, né, de um agente, que ao ler um trecho do seu roteiro, ele vai ter uma linha de raciocínio que você vai colocar nesse prompt para o que deve aparecer na tela a cada momento. Porque aí a gente vai. Vamos entrar agora já no próximo aqui, que aí tem a ver com essa pergunta, tá? Alguém tem alguma dúvida que eu não respondi, pessoal, até agora? Eu vi que alguém tinha feito umas perguntas ali em cima e eu tava dando a aula, então
Eu não consegui responder na hora. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Eu tinha canais de histórias emocionantes e perdi alguns deles. O foco principal que nós usávamos e que foi ensinado em alguns cursos era usar o estilo em mídia res. Tá, isso é uma coisa. Isso é uma técnica, não é um estilo. Como criar variações se sempre começava da mesma forma? Se eu estou mudando a estrutura. Então você vai ter que mapear outros tipos de abertura de história além do em mídia res. Porque o que acontece? E isso aconteceu para tudo em Canal Dark. Você pega uma coisa que funciona melhor e você torna aquilo a única opção. Lembra que eu mostrei para vocês aqui, ó, no Wealth Explainer? Eu não mostrei aqui para vocês que, por exemplo, é, esse formato aqui funcionou, mas ele voltou para esse, para fazer essa variação, e muito provavelmente daqui a um tempo ele vai variar desse layout que ele está fazendo, ele não vai ficar fazendo isso para sempre. Ele vai fazer uma variação, mesmo que dê uma caída. Por quê? Você precisa dessa variação para mostrar para o YouTube que o canal é um canal humanizado, que tem essas decisões sendo tomadas por trás, e não sempre a mesma decisão. Existem N formas. Esse em Media Res é uma técnica de narrativa, de storytelling, que é você começar uma história no meio da ação. Então, é como aquele filme que você assiste e que é o cara correndo na floresta. Tem um cara correndo. Isso é em Media Res, que é isso que ele falou aí, pra quem não sabe, tá? Isso é uma técnica. Se todo filme começasse com alguém correndo de alguém, ia ficar chato. Então, tem filmes que começam um pouco mais lento, tem filmes que começam mais rápido, tem filmes que começam com uma narração, né? Então, você tem formas diferentes de abrir e tudo bem. Você não precisa ficar preso ao que você considera que é o melhor, entendeu? Porque aí entra o que eu falei pra vocês no início também. Tem milhares de pessoas usando essa técnica e mesmo assim não tendo resultado. Então, só usar a técnica não te garante resultado, entendeu? Então você não precisa ter medo de sair dessa técnica, porque não é ela que tá garantindo alguma coisa. Sim, pode mudar naquele vídeo específico que você não usou, talvez a retenção seja um pouco menor, mas pelo menos você não vai ser desmonetizado, entendeu? Tem que fazer variações. E daqui a pouco, é que assim, é o que eu falo de olhar pro vídeo ou pra um canal como se fosse uma caixa fechada que você não pode extrair coisas. De repente, o vídeo tá funcionando não é por causa dessa técnica específica, é por causa dos elementos da thumb, é por causa dos temas que você tá escolhendo, tem outros elementos que compõem o resultado. Só que se você não fizer essas variações, você também não tem dados para analisar, você não tá fazendo testes, né? Então, pega um tema que você sabe que já funcionou, semelhante, dentro da mesma categoria, e faz com outro tipo de abertura. Pega a melhor categoria de temas do seu canal e tenta com uma outra abertura. Pega a pior categoria de temas do seu canal e tenta com essa abertura, para ver o que acontece. Esse tipo de teste só é possível quando você está fazendo variação controlada. Quando você tem esse mapeamento que eu ensino a fazer aqui, de você ter estruturas, layouts, de você anotar isso num documento. Ó, eu vou usar esses tipos de abertura aqui. Vou mostrar aqui para vocês uma coisa, deixa eu puxar aqui pro lado. Aqui. Ó, eu fiz lá pro pessoal da jornada. Não, não é aqui. Eu fiz um vídeo de 5 horas fazendo a semana 1 ao vivo, né, para um projeto real, e depois 13 horas fazendo a semana 2. E esse documento é o resultado dessas 18 horas de trabalho aí que eu fiz lá ao vivo com o pessoal. Ó, olha como que é. Deixa eu pegar aqui, ó. Olha como é que é uma estrutura base de roteiro. Eu defino minha duração média, eu pego a minha variação de blocos que eu vou variar. Então, para o mesmo tema do meu canal, eu vou ter roteiros que eu vou dividir esse tema em 7 blocos. Eu vou ter roteiros que eu vou dividir esse tema em 9 blocos, em 11, em 10, em 8, em 12, para não ter sempre a mesma estrutura. A duração também vai mudar. Então eu posso ter, por exemplo, um vídeo de 15 minutos com 12 blocos e um vídeo de 25 com 7 blocos. Não necessariamente 7 vai ser sempre o menor e 12 o maior. Por quê? Porque a ideia é justamente não ter blocos do mesmo tamanho. É fazer essa variação de blocos dentro do meu roteiro. Então os blocos não vão ter o mesmo tamanho e de um vídeo para o outro eu não tenho a mesma quantidade de blocos, que é o que a maioria dos canais da arte fazem. Eles têm uma mesma quantidade de prompts que sempre dá em todos os roteiros do vídeo. Aí fica com aquela marcação certinha que o YouTube olha e fala, ó, todos os bloquinhos do mesmo tamanho e sempre a mesma quantidade de bloco em todos os vídeos. Por quê? Porque o Gemini consegue analisar isso. Ou o mecanismo que eles estão usando por trás. Que não precisa ser necessariamente o modelo Gemini. Eles podem ter treinado um modelo específico só para fazer essa análise. É que a galera fala Gemini porque é o modelo mais conhecido, né? Então, como identificar o público do meu nicho em outro nicho? Você define um público. Quando estiver analisando outros canais, você tem que tentar entender para qual público aquele canal está falando. Através do quê? Através das palavras que ele está usando, dos elementos na thumb, dos temas que ele está usando. E aí você vai comparar os dois. Entendeu? Então, sim, tudo é o algoritmo do YouTube. O algoritmo do YouTube é uma série de vários sistemas que o YouTube usa. A gente convencionou chamar de algoritmo do YouTube como uma coisa só. Mas não é, tá? Ó, tipos de abertura. Eu defini aqui, eu parei, antes de fazer qualquer roteiro do canal e defini, ó, tipos de abertura. Polêmica. Abertura que confronta uma crença comum. Função.
Prender pela discordância ou curiosidade, gatilho. Isso não pode ser verdade. Polêmica, sustentar tensão, provar o ponto. Depois da frase inicial, você precisa aumentar a tensão, mostrar a consequência, prometer correção. É que esse canal aqui é um canal educativo, tá? Mas não importa, todos os canais têm tipos de aberturas diferentes. Só olhar no YouTube que vocês vão ver. Abertura de promessa, deixa claro o benefício, então é diferente da polêmica. Promessa, reforçar valor, antecipar ganhos. Abertura em formato de história, criando contexto antes de entregar o conteúdo. Conexão emocional e curiosidade. Então vamos pegar aqui, se eu tiver um vídeo sobre como era viver na Idade Média, eu posso começar com polêmica? Posso. Eu posso falar que era muito melhor viver na Idade Média do que hoje em dia. E aí começar o vídeo com essa frase polêmica, sustento isso, provo, porque hoje em dia você tem um monte de estresse e não sei o que, e depois entro na narrativa. Posso começar com promessa? Posso. Nesse vídeo, né, esse vídeo aqui, você vai saber exatamente como era viver na Idade Média. Eu posso começar com narrativa? Posso. Como que eu começo com narrativa? Contando a história. Imagina que você acorda e o ano é 1300 e tanto. Você olha pela janela do seu barraco, entendeu? Isso é uma abertura narrativa. Eu já mostrei 3 tipos de abertura no mesmo tema pra vocês. Isso é variação controlada. Eu preciso ter essas aberturas colocadas aqui e depois fazer uma variação entre elas. O algoritmo. Então, vamos lá. O que é algoritmo? Algoritmo é uma série de passos e regras para resolver alguma coisa. Então, o YouTube. Qual que é o problema que o YouTube quer resolver? Ele não quer conteúdo ruim na plataforma. O que é ruim? Aí, lá internamente, eles definem. Ó, esse é o parâmetro de um conteúdo ruim. Eles não podem falar isso pra nós, senão é o que eu falei pra vocês. Eles estariam expondo as brechas do conteúdo. Então eles falam de forma subjetiva, né, pra gente jogar pra cima. Mas eles têm regras internas. E eles têm mecanismos, sistemas, programas que detectam cada um desses parâmetros, que fazem análise. Tem outros sistemas para calcular entre esses parâmetros. Vamos lá. Com certeza, para o sistema de análise do YouTube, que você pode chamar de algoritmo ou qualquer coisa, tendo IA ou não tendo IA, tem pesos diferentes para as coisas. Por exemplo, se eu usar sempre o mesmo padrão de título, isso tem um peso diferente do que sempre o padrão de thumbnail, o mesmo padrão de roteiro. Tá dizendo isso com base em quê, André? Com base em nada, base no meu achismo. Mas eu, usando senso comum, se eu fosse o YouTube, eu colocaria pesos diferentes. Então, repetir a mesma estrutura de roteiro é pior do que repetir a estrutura de thumbnail, por exemplo, na minha visão. Pode ser que pro YouTube não seja, mas independente disso, a questão é que existem pesos diferentes. Então, existe um programa que foi, né, feito por seres humanos, programado com esses critérios, com essas regras. E é isso que vai rodando e vai analisando os conteúdos. Por isso que também não é uma coisa imediata. Quando o YouTube faz uma mudança, não tem um botão vermelho lá na sede que eles apertam e automaticamente tudo acontece ao mesmo tempo. Não. Por isso que ainda tem canais caindo, né? Alguns canais que ainda estão monetizados. Por isso que eu falei pra vocês no início da aula que ficar perdendo tempo vendo se tá monetizado, se não tá, é só perda de tempo, porque pode estar por canal relacionado e o canal tá dentro das diretrizes, mas por ter relacionado com outro canal ele caiu. Um canal pode estar monetizado fora das regras, porque ele ainda não foi processado, porque existem limites técnicos para isso, né? A tecnologia, processamento, tudo isso. Ok? Então, é perda de tempo. O que a gente tem que fazer é tenta se colocar no lugar do YouTube lendo lá as diretrizes e fala, eu vou ficar o mais pra cima possível dessa régua. Ponto. É isso que a gente tem que fazer, como sempre foi, tá? Vamos continuar aqui. Ó, tipos de CTA. O que eu vou vender nesse canal? Eu coloquei aqui. E aí, o que eu quero mostrar pra vocês? Ó? Quando eu vou fazer o roteiro, de fato, que é essa tarefa aqui, olha o que eu fiz. Eu peguei lá o meu nicho que eu já tinha definido lá nas tarefas anteriores. A personalidade do meu narrador que eu também tinha definido lá nas tarefas anteriores. Por que personalidade? Porque é isso que vai determinar o estilo do meu roteiro. O meu público, porque vai determinar também o estilo do meu roteiro. Vídeo 1. Eu defini uma duração dentro, ó, uma duração dentro do que eu já tinha estipulado antes, ó. Mínimo 15, máximo 25. Aqui eu usei 15 para esse vídeo. Quantidade de blocos, 10. Aí eu dividi o tema, esse aqui é o tema, em 10 blocos. E em cada bloco eu fui definindo se ia ter CTA, se ia ter algum elemento de comunidade. Depois de tudo isso feito, aí eu tenho a estrutura daquele roteiro específico. Pro vídeo 2, ó, vamos pegar aqui, cadê? Vídeo 3. Ó, vamos pegar aqui, vídeo 2. 25 minutos, 8 blocos. Tá dentro da minha variação que eu defini. Isso é variação controlada. Eu tô variando a cada roteiro, mas eu tô controlado porque eu defini aqui antes. Estrategicamente eu já tinha definido qual seria essa variação, tá bom? Isso serve para tudo. Voltando aqui, então, à edição. Aí eu começo a criar passos e regras para minha edição. Vou compartilhar com vocês, agora é a parte um pouco mais prática, tá? Da aula. De novo, isso aqui não é aula de CapCut, não é aula de Filmora, é aula estratégica, tá? Então, quais são alguns passos e regras? Bom, o primeiro que eu sempre falo pro pessoal é sempre comece
pela narração. Para alguns aqui pode parecer óbvio, tá? Mas ainda tem muita gente que faz a geração das imagens e tal a partir do roteiro. Qual que é o problema disso? A narração, ela tem os timestamps, tá? Então, deixa eu pegar aqui um exemplo para mostrar para vocês, ó. Inclusive que eu usei lá na comunidade, na aula da comunidade essa semana ainda. Deixa eu pegar aqui, cadê? Documents, Codex. Ó. Isso aqui é um roteiro, né? Que eu transformei em áudio, fiz a narração e depois fiz o SRT. No meu SRT, eu tenho os tempos aqui, ó, sincronizados certinho. Então, eu não vou só gerar uma imagem para essa frase aqui. Eu já sei em que lugar essa imagem vai estar na minha timeline. Ela vai estar do segundo 7.851 até 12.571. E aqui, pessoal, pode ser uma imagem, pode ser um vídeo do VO3, pode ser um storyboard igual daquele com os elementos entrando, pode ser um avatar. André, mas você já viu uns canais que está até famoso, que está com o título só? Assim era. Sim, mas isso é arriscado, entendeu? Não significa. Eu eu não cago regra, entendeu? Ah, vai cair, não vai cair. Esse cai, esse não cai. Não, eu não sei. Não sei de nada. Quem sabe é o YouTube, entendeu? Mas, pela nossa experiência, pelo nosso feeling, a gente, quanto mais coisas repetidas você tem no canal, mais arriscado é. Pode ser que ele esteja compensando em outras coisas, fazendo uma variação maior de roteiro, né, fazendo uma variação maior da duração ali dos vídeos, da estrutura interna do roteiro, do tamanho dos blocos internos do roteiro, mais CTAs, mais opiniões além do conteúdo. Pode ser que ele está variando mais a edição. E tudo bem, se ele não cair, beleza. Tá, então, aí é por isso que eu queria falar de começar pela narração. Qual que é a diferença? SRT, a partir de texto, não fica sincronizado. Ele faz uma estimativa. Ele faz um cálculo baseado em caracteres, em palavras, mas a narração, ela vai ter variações, né? Pausas, enfim, de coisas diferentes. Então, quando você pega um texto e transforma em SRT, esse SRT, ele não serve para, por exemplo, para ser a legenda do vídeo no final. Porque ele vai, em algum momento, ele vai sair da sincronia. Se o vídeo for muito longo, por exemplo, 30 minutos, lá para os 10 minutos finais já está totalmente fora, tá? Independente do cálculo que seja. Então, o ideal é fazer o SRT com base na narração. Existem ferramentas para isso. Por exemplo, o TurboScribe, ele te dá 3 transcrições por dia, por conta, né? Se você precisar mais, você pode ter mais contas. Tem o Assembly também, que eu tenho até um vídeo no canal falando disso. Que aí ele te dá API e ele te dá $50 para você fazer isso. Então você transforma em voz e da voz você faz o SRT, que esse SRT vai ser, com certeza, sincronizado certinho. Porque quando você botar essa narração lá no vídeo final, esse vai ser o tempo real, né, do seu vídeo. Geralmente, SRT a partir de texto serve para você criar a voz, né? Tipo no CapCut e tal, que o pessoal faz. Mas não serve para legenda, não serve para edição, por exemplo, porque ele não é sincronizado com a narração. Isso. O SRT de texto é para facilitar em ferramentas que geram áudio, né? Porque aí você sobe o SRT e ela já gera a partir do SRT o áudio. Mas aí você não consegue usar esse SRT em outras etapas. Você pode ter as duas coisas, tá? Eu não tô falando que uma seja errada ou não. É que esse SRT a partir do texto, ele tem uma utilidade. E o SRT que eu tô mencionando aqui, que é o da narração, ele tem outra utilidade, que é essa de sincronizar. Até para aqueles que forem avançar mais em automações, por exemplo, usar o FFmpeg para montar o vídeo, o timestamp tem que estar certo, né? Você não vai ficar desincronizado também. Ok? Então, sempre comece pela narração. Gere o SRT a partir da narração. Depois, então, sempre começa gerando a narração, porque aí você já sabe o tempo total real que ficou o seu vídeo. Depois, gera o SRT a partir dessa narração. Aí você já tem, né, os timestamps. E aí, o que acontece, pessoal? Deixa eu abrir aqui para vocês uma visualização, para vocês entenderem como isso é poderoso, tá? Upload. Vou procurar aqui. Rapidinho. Documentos, codex. De novo. Agenda. Aqui, pronto. Ó. O que é isso daqui? Pessoal que é da comunidade, se tiver alguém aí, foi a nossa aula de ontem. A gente está criando uma ferramenta para ajudar nesse processo da edição, né? E aí uma das coisas que a galera falou é planejar os assets demora muito tempo, né? Planejar o que vai em cada lugar, porque para gerar, hoje em dia o pessoal usa extensão, por exemplo, extensão no Flow, você gera todas as imagens. Mas planejar onde tem imagem, onde tem vídeo, onde vai ter o avatar, por exemplo, se você usa, é uma coisa que demora um pouco, né? Então aqui, ó, isso aqui o que é? É o mesmo que isso, ó. Isso aqui é o SRT. O que eu fiz aqui? Eu botei
isso aqui como start time, isso aqui como end time. Aqui no Google Sheets, caramba, ele arredondou, tá? Mas no documento real que tem aqui do CSV, ele não arredonda, ok? Sim, eu tenho uma ferramenta própria, que é usando a API do Assembly. Depois, quem quiser entrar lá no meu canal, tem o vídeo lá de como fazer isso, tá? Usar a API do Assembly para gerar legenda. Que aí ele te dá $50 e aí você cria. Hoje em dia, né? Qualquer IA aí você mandar, vai conseguir criar um scriptzinho para você que usa a sua chave API para transformar o áudio em legenda da forma que você quiser. Então, por exemplo, ó, se vocês notarem aqui, eu não tenho regra de palavras. Não tenho uma quantidade de palavras por linha. A regra que eu quis botar é até o ponto final. Ó. Ó. Tá vendo? Essa é a regra. Por quê? Porque se eu colocar sempre a mesma quantidade de palavras, vai gerar de novo um padrão repetitivo. Agora, se eu tiver uma imagem aqui, ó, essa imagem tem quase 6 segundos. Essa vai ter só 1 segundo. Essa aqui vai ter 5. Essa aqui vai ter 1 segundo de novo. Essa daqui vai ter 4 segundos. Entende? Aqui eu já estou criando um padrão totalmente aleatório todas as vezes. Porque cada roteiro vai ter tamanhos de frases diferentes. Perfeito. Se o SRT é gerado a partir do áudio, pode ser no mesmo processo ou depois, dá no mesmo, tá bom? O importante é que tenha relação direta com o áudio e não só com o texto. Porque quando você gera SRT a partir do texto, sempre é uma estimativa fixa, é um cálculo matemático. Que, quantos caracteres dá um minuto, quantas palavras, cada um faz a ferramenta do jeito que acha melhor, né? É só pedir lá pro chat GPT, Gemini, qualquer um faz uma paginazinha que faz isso. Eu quero transformar meu texto em SRT. É só você botar as regras, né? Eu quero que a cada tantas palavras considere, sei lá, tantos segundos. E ele vai fazer, entendeu? Mas aqui, ó, vamos lá. Aqui eu estou descrevendo qual vai ser o asset que vai pegar cada parte. No meu caso, eu uso avatar nesse exemplo aqui. Então, ele começa com avatar e ele tem uma regra. Qual que é a regra aqui? Eu vou dar o exemplo, tá? Para vocês entenderem o que eu quero dizer com passos e regras aqui. Eu coloquei que nos primeiros 30% do meu vídeo, ele tem que botar um B-roll a cada 20 segundos. Essa é a regra que eu estipulei. Você pode usar lá a sua engenharia reversa para pegar um outro modelo, ou mesmo criar um formato diferente de edição, tá? Então, vamos marcar aqui para vocês entenderem, ó. Ó, aqui eu vou pintar de vermelho. Deixa eu aumentar aqui para vocês conseguirem ver melhor, né? Ó, agora aqui eu vou pintar de... Não, aqui, ó, até o 40. Aqui eu vou pintar de amarelo. Do 40 até 1 minuto, ó, eu vou pintar de verde. De 1 minuto até 1 minuto e 20, eu vou pintar de azul. Tá? Aqui já tá suficiente, só para vocês entenderem. Então, ele é avatar, texto, avatar, vídeo. Por que tem 3 B-rolls se você falou que a regra é 1? Porque texto aqui eu não estou considerando como B-roll. Porque texto é uma outra regra. Eu criei uma regra que, quando a linha tiver menos de 25 caracteres, é para botar texto na tela. Isso aqui conecta com outras ferramentas que eu tenho, obviamente. Mas eu poderia fazer manual também, tá? Então, ó, texto. E quando é texto, não é considerado B-roll. Então aqui o único B-roll é o vídeo. Avatar, avatar, avatar. Acho que aqui eu considerei até o 42. Fiz errado. Vídeo. Avatar, avatar, avatar. Vídeo. Deixa eu resolver isso daqui, pra não dar erro. Eu não tinha visto que marcava 40 aqui, eu marquei até o 42. Aqui até 1 minuto, um vídeo. Aqui até 1 minuto e 20, tem um vídeo, tá vendo? André, e imagem? A gente usa imagem também, deixa eu botar aqui, ó. Botar aqui, marcar só imagem, ó. O que eu fiz, cara? Continuou marcado o vídeo. Ó, imagem. Só tem 4 imagens ao longo desse vídeo. Esse é um vídeo de 15 minutos, tá? Por que só tem 4 imagens? Como que o seu sistema define quando botar uma imagem ou quando botar um vídeo? Pessoal, como eu uso VO3 para vídeo, então a minha linha tem que ser menor do que 8 segundos para eu poder usar o VO3, né? Porque eu posso cortar. Se for uma linha de 4 segundos e ele botar um vídeo, eu pego lá, crio o meu vídeo e corto em 4 segundos, certo? Isso eu tô falando de outras automações para frente. Só que quando ele for maior do que 8 segundos, é mais difícil de fazer, de você aumentar o vídeo, né? Então eu decidi que ia botar imagem. E só deu 4 ocasiões. Então, ó, essa linha aqui, por exemplo, ó, ela vai do 6:55 até o 7:09. Então ela tem 14 segundos, né? Então aqui ela vai uma imagem. Claro, não é uma imagem parada, né? Vai ter um movimento de zoom, vai ter alguma entrada, alguma coisa assim. Ok? Então, mesma coisa para todas as outras imagens. Isso é passos e regras. Então, quais são os meus passos? No meu caso aqui, tá? Gera o SRT, converte o SRT
em CSV. Por quê? Porque é mais fácil trabalhar ali com as planilhas. E aí, distribui os assets seguindo as regras. Né? Então, como assim? Até 30% do vídeo tem um asset, tem um B-roll. Eita. Tem um B-roll a cada 20 segundos. Isso é até a linha 54, tá? Que é 30%. Depois, tem um B-roll a cada 30 segundos. E nos últimos 30% do vídeo, tem um B-roll a cada 1 minuto. Ok? Porque aí já não precisa ser dinâmico. Quem já ficou ali já está interessado até o final, ok? Então, aí vamos lá. Se eu estivesse trabalhando manual, percebe que dá no mesmo? Eu posso vir aqui e ir separando. Ó, aqui eu vou botar texto, texto, vídeo. Eu poderia ir fazendo isso aqui manualmente. Depois eu ia fazer o prompt de cada vídeo, de acordo com o que eu estou vendo aqui. Ia pegar todos os prompts de vídeo, botar lá na minha extensão, gerar tudo. Pegar todos os meus prompts de imagem, botar lá na minha extensão, gerar tudo as imagens. E depois salvar e guardar aqui. Isso eu poderia fazer manualmente. Mas como essas regras são tão específicas, eu criei um script para fazer isso. Mas o que eu quero que vocês entendam não é esse script. Esse script não tem valor. O que tem valor é o processo bem... É a clareza do processo e de você ter esse processo validado. Ah, essa edição vai funcionar. Como que eu sei que ela vai funcionar? Porque eu peguei nas minhas referências. Entendem como tá conectando o que eu tô falando até agora? Ou alguém ficou perdido depois dessa? Por favor, pessoal, sejam sinceros aí, viu? Eu nem sempre eu consigo simplificar muito bem as coisas que eu tô tentando passar. Então, o que eu gostaria de trazer para vocês é que, independente se eu tenho um script que faz isso automático ou se eu fizer manual, isso aqui vai me fazer ganhar tempo de qualquer forma. Isso aqui já é melhor do que eu botar o áudio lá e ficar ouvindo e pensando, o que eu vou colocar aqui? Ah, acho que um texto. Aí depois assistir tudo e falar, nossa, esse trecho aqui não tem nada. Vou botar um B-roll aqui. Tá muito parado. Ficou muito tempo no Avatar. Entende? Se eu ficar fazendo isso toda hora, eu tô o tempo todo improvisando. Eu não tenho um método, um processo estabelecido. Isso aqui é a prática. É literalmente você ter uma planilha. É você criar uma planilha e você organizar na planilha primeiro os B-rolls que você tem para fazer. Depois você pega todos esses prompts. Ó, aqui é um prompt de vídeo. Então aqui eu vou botar aqui, ó. Uma pessoa com expressão de estar compreendendo algo. Aqui eu poderia fazer um sistema de gerenciamento térmico. A parte interna de um ferro de solda mostrando o seu sistema, não sei o quê. E aí depois eu pegaria todos esses prompts e mandaria lá. Entendeu? Porque esse trabalho acelera as coisas e, ao mesmo tempo, te permite depois automatizar. Mas você não pode automatizar de início. Não existe eu dar esse script para vocês, porque esse script está seguindo uma regra minha, que eu estabeleci. Com base lá na minha definição estratégica, com base lá nas minhas referências, no meu processo que eu criei, e aí depois eu automatizei. Entendeu? Sim, está gravado. Está sendo gravado. Então, você precisa de passos e regras para o seu processo. Depois que você já conseguiu as suas referências, fez a engenharia reversa delas, então você já tem anotado em algum lugar a cada quanto tempo que muda uma cena do vídeo, qual é o estilo que você vai usar, se é um estilo ilustrativo, realista, se vai ter movimento, se vai ser só o movimento das coisas entrando, se vai ser zoom in, zoom out, só movimento de transição, entendeu? E aí, você, com essas regras, com esses passos e regras aqui, você tem um processo que você pode ir otimizando. Na primeira vez que você faz algo, vai ser demorado. Isso é uma coisa também que é um outro problema. Né? A galera quer, se eu não fizer um vídeo em 20 minutos, minha vida acabou. Não, não acabou. Faz o vídeo em 2 dias. Todo mundo fez o primeiro vídeo em uma semana. Todo mundo. Ninguém saiu fazendo vídeo em 20 minutos. Só que a gente foi entendendo o processo, encontrando a oportunidade de otimizar, foi otimizando, 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 testando ferramentas, até chegar em você conseguir fazer em 20 minutos, em 1 hora. Aí a régua sobe, precisa fazer um pouco mais elaborado. Volta a demorar. Mas aí você vai otimizando, igual eu estou fazendo aqui, passando para vocês. Que aí vem a ser a última parte, que é ferramentas e otimização. Ferramentas, eu já tinha falado lá no início, né? Que você precisa ver os recursos que você tem à disposição. Se você não tem acesso àquele recurso, você vai fazer de outra forma. Eu não tenho acesso ao VO3, por exemplo. Então você vai fazer só com imagem.
Ah, mas imagem fica muito parado, meu nicho, a edição é melhor. Então você faz naquele estilo de storyboard. Separa as camadas e faz cada elemento entrando na cena de uma forma diferente. Pronto. Já criou um estilo de animação. Então, boa pergunta do Ludovico, tá? Como relacionar a engenharia reversa com as regras que você impõe? Por exemplo, a sua referência talvez não fizesse essas regras dos 30%. Como saber se o público gostará da regra? Postando vídeo. Mas o mais importante é você ver que quando você vai estudando referências, você vai criando uma coisa chamada repertório. Esse repertório, ele te gera algo que eu chamo de feeling, né? Que é você não precisa seguir uma regra específica. Você consegue ver o padrão das regras e entender o que vai funcionar, o que não vai. Então, por exemplo, para nicho educativo, esse ritmo que eu coloquei tá ok. Por quê? Porque o público que clica nesse vídeo, ele clica para aprender algo. Ele não clica pela experiência audiovisual. É diferente do nicho de história, curiosidade, esses temas aí de POV, por exemplo. Ali, o que importa é a experiência. A pessoa, ela não tá precisando daquela informação. Ela não precisa saber como era ser um espartano. Entendeu? Ela viu a thumb e se interessou. É diferente de precisar. Ela não precisa, ela se interessou. Então você tem que manter ela interessada. Nesse caso, é, uma variação maior é necessária. Entendeu? Você precisa ser mais dinâmico do que o que eu fui. Mas essa regra dos 30%, ela é meio que geral, tá? Até os 30% do vídeo ser bem dinâmico, depois diminuir e para os últimos 30% o seu não precisa se importar muito. Sim, a aula está sendo gravada. Automação pro Flow? Não, eu tô usando a extensão do Vinícius. Tem um cara chamado Vinícius Linhares, ele tem uma extensão. Mas em todo grupo de canal Dark sempre tem pessoas querendo compartilhar alguma extensão, alguma ferramenta. Só passa numa IA antes e já era, tá? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui, ó, por exemplo, esse aqui. As regras, elas têm duas categorias, pessoal: ritmo e atmosfera, que é o que eu expliquei para vocês. Ritmo é o tempo de mudança do que tá na tela. A cada quanto tempo eu vou mudar o que tá na tela. E a atmosfera é o estilo, né? É a composição daquilo. Então, por exemplo, se eu vou aplicar um filtro de cor, por exemplo, em cima do meu vídeo todo, eu vou deixar ele todo um pouco azulado, sei lá, 10% azulado. Isso é uma regra. É uma regra de estilo, de atmosfera. Entendeu? Isso tem a ver com a identidade visual. Se a identidade visual do seu canal você definiu lá que seria que você ia usar a cor verde, por exemplo, você pode botar um filtro no vídeo para reforçar essa identidade visual. Mandar o quê? Tá? Então, enquanto isso, vamos vendo aqui, ó. Ritmo e atmosfera. Ritmo é o tempo, a atmosfera é o estilo, os efeitos, as cores. Isso, essas regras de atmosfera, por exemplo, elas vão para os prompts, né? Dos assets que vocês vão gerar, das imagens, dos vídeos. Eu não posso porque não é. Vai lá no vídeo que ele mostra como conseguir. Você manda mensagem para ele, ele te manda. Eu não vou mandar porque daí não tá, né? Ele fez a extensão justamente para que a galera chamasse lá e ele tem o funil dele lá, entendeu? Ó, sempre. Tá, vamos ver. E aí você vai olhando para essa estrutura que você criou de edição e você vai vendo formas de otimizar. Igual eu falei aqui, ó. Quando eu tinha as regras, ficou muito fácil para mim criar um script, né? Quem tava na aula ontem lá da comunidade VIP viu que eu dei um prompt e já criou esse script. Aí o que eu falo? Precisa usar IA para definir o asset que vai acontecer aqui? Depende do seu canal. Se a sua regra para definir qual asset vai ilustrar cada frase, ela é baseada no que está sendo falado naquela frase, aí precisa de IA, tá? No meu caso aqui não era. No meu caso, tanto faz. Só precisa ter o dinamismo. Aqui eu tô focando mais no ritmo. Então eu fiz só com um Python normal. Entendeu? Ele já aplicou aqui a minha regra, ó, já criou toda a minha variação. Porque Avatar é a base, é a trilha base, e aí ele só vai inserir o texto nessa hora, outro texto nessa hora, o vídeo aqui nessa hora, o vídeo aqui nessa hora. Agora, para criar o prompt, aí já é um outro script. A princípio, eu posso fazer manual, igual eu tô fazendo. Se eu tiver o conhecimento para criar uma automação que vai pegar uma IA, vai ler cada frase que está marcada como vídeo e vai conseguir criar um prompt de vídeo, eu posso fazer. Mas alguns de vocês não têm esse conhecimento, não vai ficar bom. Então continua fazendo manual. Vocês não precisam fazer automático. Esse é o ponto. Vocês precisam fazer certo.
O automático, ele vem naturalmente. O automático, pessoal, é um resultado da otimização do processo. Então, dia 1, sentei para fazer um vídeo. Não sei instalar o CapCut. Se você levar 2 horas para aprender a instalar o CapCut, já tá contando para fazer o vídeo. Final da semana. Nossa, consegui terminar um vídeo. Na semana seguinte, já é 2 horas a menos, porque você já tá com o CapCut instalado. E assim vai, até chegar no automático. É isso que você tem que entender. Ok? E aí, pessoal, quais são as ferramentas hoje, né, pra gente gerar esses assets? Vamos voltar aqui para a parte de ferramentas e otimização. Então, hoje em dia não, né? Sempre foi assim. Você sempre precisou trabalhar com as seguintes matérias-primas para fazer vídeo de canal Dark. Tá? Então, isso daqui são os custos, vamos dizer assim, né? Dos canais Dark. Você tem que gerar texto, gerar imagem, gerar vídeo, gerar áudio e o custo de processamento, né? De edição, de renderização desses vídeos. Esses são os custos de ter canal Dark. Existem formas gratuitas de gerar texto? Sim, mas em geral elas são piores do que as pagas e demoram mais do que as pagas. Bom, eu não vou ficar repetindo. A mesma coisa se aplica para todos, tá? Existem formas gratuitas de fazer tudo isso? Sim, mas demora mais e, em geral, é pior do que a forma paga. E aqui, eu quero que vocês imaginem o seguinte: para cada uma dessas coisas existe uma régua. Do gratuito até o mais caro possível. Qual seria o mais caro possível? Seria você pagar uma ferramenta e ainda pagar uma pessoa para fazer isso para você. Né? Maior qualidade possível, que seria o mais caro. Certo? André, qual que é a melhor forma? É onde você tá. Cada um de vocês está num lugar diferente aqui. Tem gente. Só cuidado para você não se colocar aqui como tudo gratuito só porque sim, tá? Esse é o único ponto que eu levanto aqui com vocês. Tem gente que se coloca aqui, ó, só porque sim. Aqui quer dizer. Ah, pessoal, tem algum jeito de gerar gratuito? Cara, tem uma ferramenta que faz isso por R$ 30. Ah, não sabia. Entendeu? Isso acontece muito. A galera, tipo, faz isso aqui. Eu vou dar um exemplo. Hoje, com o ReiGen e você fazendo um grupo aí com o pessoal de grupo, aqueles grupos familiar para pro VO3, você pega ReiGen e VO3 a 160 e 120, R$ 280. Ponto. Por quê? Porque quando você tem ali o Ultra no Gemini, você já tem mais limite no Gemini texto. Você tem o Flow para gerar imagem ilimitado. Gerar vídeo ilimitado, nos modelos, né, que são zero custo. O áudio você vai gerar no ReiGen. Você tem clonagem, você tem vozes ali do Eleven Labs, então tem qualidade. E o processamento aí é a máquina que você tiver, né? É o gargalo que você tiver. Sim, nós estamos trabalhando isso lá, na comunidade. A gente está fazendo esse projeto da parte da edição, tá? Segunda-feira a gente vai continuar. Ontem a gente teve essa aula que nós chegamos até esse ponto aqui. A gente vai criar agora uma automação para os prompts para gerar e salvar nessa coluna aqui o caminho de cada asset e depois o FFmpeg que vai só montar isso tudo junto, né? Mas, pessoal, o ponto não é você não vai conseguir usar essa automação. Já adianto. Ah, eu vou estar na comunidade e eu pego essa automação. Não, não vai pegar essa automação, porque não se pega essa automação. Você aprende e aí você cria, você adapta para o seu processo. É isso que acontece. Por isso que eu ensino a fazer na comunidade. Eu tenho uma comunidade que é mais focada nessa parte de otimização e eu não ofereço serviço de automação, eu não vendo ferramenta de automação, entendeu? É ensinando a você criar a sua automação para o seu processo, porque cada um vai ter um processo, né? É isso que faz com que o seu negócio seja único e que tenha valor. Ó, pessoal, esse conceito aqui de gratuito e mais caro, deu para entender? Aqui, quanto menor o custo financeiro, maior vai ser o custo de tempo, em geral. Na verdade, assim, vamos lá, vamos melhorar essa explicação. A gente tem 3 coisas: tempo, dinheiro e conhecimento, tá? Então, não tenho nada de dinheiro para investir em nenhuma dessas coisas. Então você vai ter que botar mais tempo e mais conhecimento. Não tenho nenhum conhecimento, muito mais tempo. Não, tenho muito conhecimento, eu sou um hacker praticamente. Então, menos tempo, porque você vai compensar com conhecimento, entendeu? Mesmo para todo o resto, para a imagem, mesma coisa. Se tiver mais dinheiro, economiza tempo, não precisa de tanto conhecimento, porque as ferramentas as ferramentas pagas elas já são intuitivas. Então tem muita gente que, por exemplo, não gasta e faz rápido. Mas por quê? Porque tem muito conhecimento. Já está estudando há muito tempo, fazendo scripts, né? Muita coisa. Mas mesmo com o conhecimento, existem gargalos. Então a gente começa a colocar dinheiro.
Hoje, eu recomendo muito isso aqui, ó. Até pouco tempo atrás, o conhecimento só bastava, tá? Mesmo lá na comunidade, qualquer grupo pago ou não, enfim, mais restrito, eu sempre conseguia formas sem botar muito dinheiro, ou nada, né? Mas agora eu já acho que não tá valendo tanto a pena. Por mais que você tenha conhecimento, por mais que você conheça de APIs, de rotação de API, qualquer coisa assim, vale a pena essas ferramentas. Porque se a gente for ver, lembra que eu falei pra vocês que YouTube é um negócio? HeyGen e Google Ultra, você gasta menos de R$ 300 com certeza. Talvez até menos, né? Porque o HeyGen agora o pessoal descobriu um cupom aí que tá dando 20% de desconto. Aí acaba saindo por R$ 120. Que é esse aqui, ó. Você bota lá na hora de assinar, tem que botar para pagar em dólar, né? E aí vai ter lá aplicar o cupom, você bota esse cupom, o valor cai para 120. Ah, eu falei a mesma coisa quando me falaram isso, que eu já tinha assinado. Mas, enfim, para quem não for, quem ainda não assinou, pode aproveitar. É, E aí, eu falo para vocês, qual outro negócio na sua vida que você conhece, qual outro mercado que você inicia um negócio com menos de R$ 300 por mês? E aí, se alguém estiver digitando uma resposta para essa minha pergunta, eu já tenho o rebatimento aqui. E quanto que as pessoas esperam ganhar nesse negócio? Porque no YouTube a galera, todo mundo quer fazer 50, 100 mil, né? Mas investir R$ 300 não quer. Então tem que ter equilíbrio, né? Aqui estou pagando 160. Então, é com esse cupom que eu botei aí no chat, ó. JAMM20. Tudo maiúsculo, né? Até os números, olha que doideira. Investir, né? Investir, ferramenta. Você precisa de ferramenta. Todo mundo, não sei, acho que a maioria sabe, né? Que eu era montador de móveis alguns anos atrás. Tinha que investir em ferramenta, pô, né? Não tinha como eu sair montando móvel só com cola e a minha mão. Então todo negócio tem que investir em ferramenta. Né? Alguns negócios vai ter outros custos, transporte, um local que você vai ter que alugar, luz, sei lá. Cada negócio tem suas particularidades. No YouTube, você tem que investir esse valor, e aí é o que eu falo. A galera quer ganhar 50, 100 mil, mas não quer investir. Ou não quer entender que, beleza, não quer investir esse dinheiro em ferramenta? Bota tempo então. Então, estuda por 6 meses, um ano. Né? Aprende a mexer com API, com ferramentas gratuitas, com criação de contas. E dá um outro jeito, né? Que estou pagando 160. O Cloud, né? Que eu estou usando bastante o Codex para fazer esses sistemas, assim, tá muito bom. Tem o Dreamface também. O Dreamface é até bom, tá? Não é questão de qualidade, dependendo de como você usa ali o regen no início. Tem gente que não consegue usar muito bem, né? E acaba fazendo até melhor no Dreamface, porque o Dreamface ele pega o do vídeo, né? No regen você pega da imagem, o seu avatar. O seu avatar, né? Tem rateios por aí. Lá nos grupos do WhatsApp eu deixei fixado. Eu tenho uma parceria com o Jonathan, que eu é, vendia as contas Ultra, né? Que ele fornecia antes. Agora não tem mais aquele método. E aí ele criou um grupo lá de rateio de várias IAs. Então, assim, pô, não consigo assinar a minha individual. Pode começar com rateio também. Tem várias formas, pessoal. A questão é você ter uma noção de realidade, né? Pô, eu tô aqui, eu não é uma conta individual. Eu tô assinando um rateio, né? Pode ser que alguma ferramenta caia, pode ser que aqui acabe algum crédito de outras pessoas. Você já tá pagando mais barato por conta disso. Se você, né, quisesse conta individual, você pagaria a conta individual. E assim é pra tudo na vida, né? GG Max, tem venda de contas e tudo mais lá, né? Enfim. E aí, pessoal, quero aproveitar, então, no final aqui pra deixar também registrado. Depois eu vou abrir pra dúvidas, tá? É, mais ou menos um mês atrás, eu fiz uma aula aqui e falei sobre a turma 1 da jornada, né? Que a gente tá lá. Não sei quem aí que é da jornada, que esteja aí. Quiser dar um salve aí no chat, pro pessoal ver que eu não estou inventando, que tem pessoas na jornada, né? E eu usei esse mesmo slide aqui. E agora, no dia 20 de abril, a gente vai começar a turma 2 da jornada. O que é a jornada? É o acesso àquela plataforma que eu mostrei ali pra vocês, que é essa daqui, ó. Você recebe o acesso a essa plataforma. As tarefas são liberadas uma por dia. É um programa de 30 dias, né? Então é pagamento único e dura esses 30 dias. A cada dia tem uma tarefa. Cada tarefa tem as suas instruções, seus materiais adicionais. E tem o grupo lá do WhatsApp também, né? E tem uma aula semanal no final de cada semana, como se fosse um checkpoint, né? Então a jornada é como se fosse um jogo, né? Como se fosse uma gamificação aí do processo. Você faz a jornada, no final a gente faz uma aula ao vivo para falar sobre tudo que aconteceu daquela semana e preparar a próxima. É como se fosse um ponto de salvamento aí dos jogos, né? E aí assim a gente vai evoluindo. Qual que é o objetivo? Aí eu mostrei esse slide na época e eu vou usar o mesmo slide novamente. Depois qual que é o ponto de partida, né? Você tem uma ideia solta de canal, que é o que a maioria tem.
um conteúdo sem processo claro, então não tem processo para fazer os títulos, não tem processo para fazer thumbnail, não tem processo para nada, basicamente, a maioria, né? E monetização sem direção. O que é monetização sem direção? É postar vídeo e esperar só a monetização nativa do YouTube, que é uma coisa que acontece, você não faz a monetização, ela só acontece quando você bate as métricas, então é uma coisa passiva. Depois dos 30 dias da jornada, qual que é a proposta dessas tarefas? Onde que elas vão te levar? A ter um canal estruturado, com vídeos publicados nesse canal. O que é um canal estruturado? É com essas estratégias que eu falei para vocês, de você ter um banco ali de estruturas de título, de estruturas de thumbnail, estruturas de roteiro, que você vai fazer essa variação controlada. Cada tarefa, ela ensina um pouquinho disso, né, para não falar tudo ao mesmo tempo. Método de criação com IA, que é o que eu falei, a semana 2 principalmente, né, você vai definir o seu processo de criação, de acordo com as ferramentas que você tem, de acordo com a forma que você tem, enfim. E um plano claro de monetização. Então você termina esses 30 dias com um canal estruturado, vídeos publicados, método de criação com IA e um plano claro de monetização. O que é um plano claro de monetização? É saber o que você vai fazer para monetizar esse canal além do AdSense. O que você vai vender, criação de comunidade, clube de membros, parceria com empresas, afiliação, indicação de plataformas. Enfim, tem várias coisas que dá para fazer para você monetizar canal. Eu, particularmente, gosto mais até dessa estratégia do que da estratégia só de AdSense, embora estive muito mergulhado só nessa parte, mas as minhas experiências antes do mundo de Canal Dark e agora, né, nesses últimos 3 meses, tem sido mais nesse sentido, né? Eu inclusive, tenho mais... É mais natural para mim pensar o YouTube dessa forma, né, do que só com AdSense. Então eu juntei essas duas coisas, essa aptidão que eu já tinha, e criei esse programa. Então quem tiver interesse em participar da jornada, eu vou deixar aqui o número do WhatsApp, tá? A Lai me autorizou da última vez, então imagino que ela vai autorizar agora ainda. Se ela não autorizar, ela me avisa, eu paro. É a turma 2 da jornada. Quem está na comunidade VIP, eu tenho uma comunidade, como eu falei pra vocês, que é uma comunidade por assinatura, né? Quem está na comunidade já tem direito a participar da jornada também, porque é um combinado que eu fiz com o pessoal da comunidade desde que eu comecei a comunidade 1 ano atrás. Quem está na comunidade sempre vai ter acesso a qualquer outra coisa que eu lançar, né? Produto, enfim, que for meu, né? Não que eu estiver indicando de outras pessoas, obviamente. Então, assim, quem é da comunidade não precisa se preocupar, porque vocês já sabem lá o caminho para chegar. Quem não é da comunidade e quiser participar da jornada, é esse link do WhatsApp aí, tá bom? Aí vocês vão ter mais informações lá. Entrei na comunidade. Ó, show. Então, se você não participou da turma 1 da jornada, pode participar da turma 2, tá bom? Deixa eu ver. Tem alguma dúvida sobre a jornada, pessoal, antes da gente abrir sobre o conteúdo? Só pra eu finalizar a gravação e aí as demais perguntas eu respondo depois, pra não ficar muito longa essa gravação aqui. Tem alguma pergunta sobre a jornada? Deixa eu abrir aqui de novo a plataforma. Ó, essa aqui é a plataforma de aluno, né? Então a cada dia vai liberar, ó, aqui, ó, por exemplo, aqui não tá liberado as tarefas, tá vendo? Essas aqui estão atrasadas, que já foi liberada e eu não entreguei. Essa aqui é uma conta teste, né? E essas aqui são as que eu já entreguei, tá? Aqui tem o dashboard. Isso aqui é a visualização de aluno, ok? A visualização que vocês vão ter. Bem-vindo de volta o seu nome. Você está no dia tal da jornada, semana tal. Ó, tem aqui as tarefas que você pode abrir e ver, né? A sua entrega, o feedback que eu dou, né? Ó, tem o histórico aqui, os feedbacks. Claro que como é uma conta teste, né? Eu não fiz um feedback muito elaborado pra mim mesmo. Então só fiquei falando que, ó, parabéns, muito bem, continue assim e tudo mais, né? Ó, meu perfil aqui. Tá? Essa é a plataforma. E aí tem os materiais adicionais, que eu acho que também é um grande... uma das coisas de maior valor, assim, da jornada, né? São esses materiais que foram surgindo de forma orgânica, né? De acordo com a demanda do pessoal. Coisas que não foram entendidas e tudo mais. Dentre esses materiais, uma coisa que a turma 2 também vai ter acesso é eu seguindo a própria jornada ao vivo, né? Então, aquele vídeo que eu falei pra vocês no início, que é um vídeo de 5 horas que eu tô fazendo a semana 1 e 13 horas que eu tô fazendo a semana 2. Eu fiz ao vivo com o pessoal, né? Cada tarefa, fui explicando, fui fazendo para um projeto real que vai rodar de fato. E eu acho que ficou bem explicado. Então, quem não tinha entendido nas instruções, quem não entendeu nos videozinhos curtos que eu gravei explicando cada coisa, tem essa outra forma de entender também. Não, a maioria não está em dia lá, tá? A maioria não está em dia, tanto que a turma 1 terminaria essa semana, amanhã. Mas eu prorroguei mais uma semana, porque como foi a turma 1, algumas coisas que eu achei que seriam rápidas foram demoradas, algumas coisas que eram para ser mais demoradas foram mais rápidas, e aí acabou que deu uma errada no tempo das tarefas. Para a turma 2, isso já não vai acontecer, porque eu já sei, né, o que passa rápido, o que não, porque às vezes tem tarefas que eu já tinha separado muito tempo para me dedicar ali explicando, ajudando, e o pessoal pegou rápido e fez, e deu tudo certo. E aí esse tempo ficou perdido, né? Porque daí chegou lá na frente, tinha uma tarefa que eu ia passar rápido e a galera demorou. Então as coisas foram acumulando, entendeu? Mas, até o ponto onde estão,
todo mundo tá criando seus projetos lá. Essa questão da venda também é mais importante, né? Ter um público bem definido, fazer variação. Porque, pessoal, no final das contas, um dos grandes problemas que a maioria tem, né, no YouTube, é a sensação de que vai perder tempo se fizer errado. Não, eu quero saber 100%, eu quero ter 100% de certeza que o canal vai monetizar, senão eu estarei perdendo meu tempo. E aí o que você faz? Você fica perdendo tempo esperando ter 100% de certeza. E não vai ter. Você posta uma coisa ruim, né? E aí você vai melhorando. Inclusive, também, lá no meu canal do YouTube, tem a aula 3 da jornada, tá lá, eu postei ela inteira lá no YouTube, tá? Então acho que tá uns 2 vídeos pra trás, quem for lá ver. E vocês podem ter um gostinho ali de como que é a jornada. Então se alguém tiver em dúvida, ou enfim, né? Ah, me interessei, mas eu queria entender mais, dá pra assistir lá essa aula 3 que vocês vão pegar bem o espírito da coisa. MD, se entrar não dá conta, ainda demora muito pra fazer os vídeos, mas queria muito entrar. Entra lá, não tem, assim, Aline, você é da comunidade, né? Só, só vai lá, entendeu? Não vou dar conta e tal, mas as tarefas vocês vão ter acesso depois dos 30 dias também. Nossa, eu jurava que eu te via lá na comunidade, Aline. Você já foi da comunidade? Ou eu confundi, tem uma outra Aline lá. Bom, aí entra lá no WhatsApp, né? Pega mais informações e toma essa decisão com mais calma. É que o pessoal da comunidade, como eu falei, como o pessoal da comunidade já tem direito a participar de qualquer forma, né? Eu acho que mal não faz. Se atrasar, atrasou. Depois vai fazendo com calma. Os materiais vão estar lá, entendeu? É porque a galera deu muita importância nos meus feedbacks também, né? Porque eu dou feedback individual. Eu pego a entrega de tarefa de cada uma das 100 pessoas. Ah, tem um limite de 100 pessoas, tá? Nossa, eu sou tão. Se fosse um bom guru, estaria fazendo escassez desde o início, né? É por causa que eu dou feedback individual. Então, eu preciso ter um limite mesmo de pessoas. Se tiver mais do que isso, eu não dou conta de fazer o feedback todo dia. Mas enfim. A galera deu muita importância pro meu feedback, do tipo, não, se eu não receber esse feedback, eu não continuo. E não é assim, é o que eu falei. É aquela mesma armadilha psicológica de, eu quero ter certeza do próximo passo. Não vai ter. Nem com o meu feedback. Não vai ter certeza do próximo passo. Ah, então você já foi da comunidade. Eu sabia que eu já tinha te visto lá. Mas é isso, pessoal. Agradeço o tempo de vocês. Agradeço aí a presença de vocês. Sobre edição, tá? A gente pode planejar aí com a Lai uma edição mais. Uma aula mais estilo tutorial. Não é o meu estilo muito, tá? Eu gosto mais dessa parte estratégica, porque eu acredito que tutorial tem um monte no YouTube. Como usar o CapCut, como, né, o comando que você dá pra fazer o corte, pra, enfim, os keyframes lá que eu falei. Isso daí tem um monte de tutorial. Eu acho que o que falta mesmo é essa parte estratégica. Mas eu entendo que cada pessoa aprende de uma forma, né? Então algumas pessoas gostam de ver ali uma edição na tela, enfim. Não que isso vá resolver alguma coisa, mas às vezes é o estilo de aprendizagem de cada um, né? Então, se vocês tiverem esse interesse, botem também aí, peçam no servidor. E outra coisa, aproveitando também, vou fazer o convite de vocês compartilharem informações também aqui no servidor, porque quando você compartilha informação, olha, encontrei esse canal, né? Olha essa ferramenta, alguém mais conhece e tudo mais. Sem ficar botando link, né? Que tem um pessoal que quer vender indiretamente, mas perguntem sobre as coisas, porque você inicia a conversa. Né? E quanto mais você faz isso, outras pessoas vão se sentir estimuladas a fazerem também. E aí você cria esse ciclo de informação sendo compartilhada, que é a essência do networking, né? Então, desde que virou o ano e teve aquela desmonetização dos canais, a galera se retraiu um pouco, alguns que perderam canais até saíram, né, do YouTube, não quiseram se dedicar a estudar o que estava acontecendo, a entender, a criar mais canais. E deu uma acalmada, vamos dizer assim, né, no servidor. Mas eu venho pra dizer que só depende de vocês, tá? Eu e a Lai estamos aí na correria o dia todo, todos os dias. Né? A gente tem os nossos projetos, a gente participa de grupos. Quando eu tenho uma dúvida, eu faço pergunta, não tenho problema. Né? Quando alguém faz pergunta, eu respondo. Mas só 2 pessoas não fazem uma comunidade ser ativa. Então, se você quer que o networking suba de nível, você tem que fazer a sua contribuição. Né? Então, eu vou convidar vocês que façam mais isso aqui no servidor, principalmente ali no chat geral. Né? Eu não gosto muito de espalhar essas. Mas sintam-se à vontade, tá? O servidor aí, todas as salas são boas. Mas, especialmente o chat geral. E também tem uma sala de networking de áudio aqui, né? No servidor, que é a sala networking, que tá abaixo do palco aqui. Essa sala todo mundo pode falar, né? Todo mundo pode entrar ali, ou ficar com o microfone mutado, ou abrir o microfone, trocar ideia. E às vezes só precisa de alguns, né? Uma meia dúzia ali, começar a fazer um coworking silencioso, né? Essa é uma fase natural do networking de voz, que é ter 4, 5 pessoas ali editando vídeo, fazendo roteiro, tudo em silêncio.
Mas é normal, né? Mas é o que dá o início do movimento de ter pessoas na call. Daqui a pouco alguém chegar e fazer uma pergunta. Daqui a pouco você tá fazendo algo, tem uma dificuldade, abre o microfone e pergunta se alguém tem essa resposta. E aí as coisas vão fluindo naturalmente, tá bom? Só aproveitar para fazer esse convite aí para vocês que estão aqui até agora.